Parece uma confusão, viu? Ela já jogou tarô por telefone. É a Armênia, mas teve um restaurante italiano. Surubão de Noronha também apareceu nessa conversa aqui. Mas hoje é na cerveja que a gente define esse papo. Olá, bem-vindos ao Mixologia Podcast, a mistura ideal para elas e para quem gosta de uma boa risada, de uma boa conversa, acompanhadas de um drink especial. Aliás, eu soube que a nossa convidada de hoje adora um drink, viu? Só posso dizer que ela está no lugar perfeito. Ela que é uma canceriana multifacetada, passou da arquitetura à moda. Hoje é professora, também é do universo cervejeiro, inclusive como jurada, e ela tem um lema que está lá na bio dela. Ela diz o seguinte, que para ela a vida é um constante aprendizado. Então, vamos aprender com Fernanda Bresciani. Bem-vinda! Obrigada. Tudo bem, da introdução. Ah, viu? Fui te estudar, querida. Bem-vinda, Fê. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. E aproveitando, apresentar você, também as nossas hosts aqui, minhas amigas que participam desse podcast, sempre com muita alegria e um drink especial na mesa já aqui preparado. Prontinho. O Aka, nossa bartender, olá. Gente, vamos estar aqui de novo. Camila Spinelli Oi, também, oi. nossa nutricionista, mas que sai do papo cabeça para conversar sobre várias coisas aqui, né, Cami? Vanessa Brida, Oi. publicitária, marqueteira também. É marqueteira que fala? Então é Tá marqueteira. tudo certo. Eu sou formada em marketing, é marqueteira. Me formei em publicidade, então sou publicitária. Publicitária, né? Mas a gente dá outros adjetivos É e que faz outros tudo, né? cargos Tá tudo porque ela certo. faz de tudo. Muito bem. Então vamos começar com a Fê aqui. Fê, que bom ter você aqui no nosso Mixologia Podcast. A gente gosta de falar de tudo, com tudo, para essa pessoa que tá lá do outro lado, na ponta da nossa mesa, fazendo parte disso aqui. E você é do mundo cervejeiro. Mas tem muita coisa da sua vida que a gente quer saber. Será que a gente já começa por aquilo que ela falou aqui que impactou a gente? Interessante. Mas será que a Waka a gente não faz um brindinho? Vamos né? brindar antes? Vamos brindar? Guarda essa pergunta. Pra gente molhar As palavras. Primeiro explica esse drink lindo. Então vamos lá. Esse drink era... ele chama Coração de Rubi ou Ruby Heart. Eu tenho problemas com a dicção às vezes. Mas ele é bem interessante porque ele traz uma mistura de cerveja IPA com bitter, Campari, posso falar? Mas não é o Campari, tá? É de uma marca aqui local, nossa, muito boa também. Um toque de limão e mel de agave. Tá? Então, eu espero que vocês gostem. Vai vodka da Calvelage também, porque a gente quer um pouquinho mais de teor alcoólico, tá? E vai trazer uma refrescância pra nossa noite. Cheirinho gente. tá ótimo. Delícia, sempre perfeito. Saúde. Saúde. Só um Muito bom. adendozinho, a Fernanda é uma pessoa que, assim, eu tenho que dizer, se é uma apreciadora de coquetéis com cerveja, é Fernanda. E se não fosse a Fernanda, eu não daria aulas, né, na escola de cerveja e malte, enfim. Então, isso aqui tem tudo a ver com a Fê. Escolhida a dedo. Ela acredita nisso. Mas eu quero dizer que eu escolhi a Waka Dedo também. Ela tem feito um trabalho incrível, tanto que ela tá com a gente desde 2020, né, Waka? Olha aí, Desde o contando começo. histórias. Sabe, Waka, a Gi também tem um probleminha de dicção, mas é mais pro final do episódio, geralmente. Enquanto uns soltam a língua, a minha vai enrolando. Não sei o que acontece. Mas o meu também é assim. Ó, só antes da gente falar, eu só quero abrir um parênteses que é muito engraçado. Quando você falou o IPA, né, a cerveja, eu lembrei de uma história da gente viajando e a gente lá no restaurante falando, a gente quer uma IPA. A gente quer uma IPA. E eles olhavam e olhavam, daí a gente apontou e ele olhou pra nossa cara e falou, IPA. Ou, não, né? IPA. E a gente, nossa, como a gente é tanso, né, velho? Enfim, era isso. Passando vergonha à vista ali. É, assim, normal. Que bom. É só isso. Mas vou dizer que eu tive orgulho da Waka agora que ela falou IPA. Eu quase falei IPA, mas aí eu lembrei. Nossa. Eu sou uma docente, eu não posso falar. Gente, bom, a gente que é leigo, que é do universo só bebedor, não tem essa obrigatoriedade.
Eu acho que não tem obrigatoriedade de nada. É que assim, quando você trabalha ensinando os outros, você precisa, né, falar o vocabulário correto, dar o exemplo, explicar. Até porque acontece muito isso. Às vezes você está conversando com algum profissional de fora do país, e aí se você falar IPA, ele vai te olhar, né? Então, IPA é o nome. Mas a gente acaba brasileirando tudo, né? Então, se eu chegar num bar e pedir uma IPA, talvez o atendente não saiba também o que eu quero aqui no Brasil. Aqui não, né? Aqui é APA e IPA, né? É APA, IPA, NEIPA e vai indo. E aí vai, né? Muito bem, mas a gente já tá começando lá em cima. Eu quero voltar um pouco nesse pedaço. Ela já fez arquitetura e urbanismo, já fez moda, mas eu quero saber qual foi seu primeiro estágio? O que você fez? Você tava lendo tarô, minha amiga? É isso mesmo? Eu jogo tarô desde os 14 anos, né? De verdade, assim, de verdade. Essa eu não esperava. Eu jogo Olha desde isso, os 14. gente. Tem alguns anos que eu não jogo, parei, dei um tempo, até tava com vontade de voltar. Esses dias encontrei uma amiga minha que joga tarô e ela falou, nossa, volta e tal. E eu era muito boa nisso. Eu acho que eu devia ter uns 17 anos, por aí, foi o primeiro estágio. Apareceu uma vaga para trabalhar em telemarketing. Eu fui, né, pagava bem, né, a gente, estudante, Durango, né, tinha que botar combustível no carro, tinha que comprar, acho que eu tinha 18 já. E aí eu fui fazer entrevista e eu descobri que era uma empresa que trabalhava com leitura de carta de tarô online. Olha isso. E eu fui trabalhar lá. Meu nome de taróloga, inclusive, era Rose. E Rose, você não trouxe? Não trouxe. Não acredito! Gente, esse episódio ia ser diferentaço, Nossa, porque mas a gente ia começar agora, né? Claro. A gente já tava falando aqui de signo, eu adoro entrar nesse papo que não tem gente que não acredita, tem gente que não tem nada a ver, mas ai, adoro. Também. Rende também. muito assunto. Tem duas Você é coisas na minha dessa? opinião. Signos e tipo de sangue. É. Nossa, bate tudo. Ah, tipo de sangue influencia na Tipo de personalidade sangue, também? influencia na personalidade e na alimentação. Não, alimentação eu já tem vários estudos, inclusive tem um Tem médico que ficou vários famoso, estudos. né? Mas Da dieta do sangue, umas coisas Exato, assim, né? Aham. Mas personalidade eu não sabia. Personalidade. Olha. Enfim, ficou quanto tempo lendo tarô? Aí eu não fiquei muito tempo. A gente tinha uma meta de prender as pessoas muito tempo na ligação. Aquilo me fazia um pouco mal, porque eu já jogava tarô e aquilo era um jogo meio aleatório, que a gente sorteava no computador e saía umas coisas assim, começava de um jeito, terminava do outro. Aí eu me senti meio culpada, não fiquei muito tempo, não. Mas onde é que você se formou pra ler tarô? Eu comecei a ler de jovem. Quando eu tinha 14 anos, já faz bastante tempo. Bastante tempo. Eu e minha prima, a gente comprou um tarô e começou a estudar. E aí começou a jogar e assim, batia, era muito doido, porque a gente lia e as pessoas olhavam assim, e eu via coisas assim que, na verdade, eu costumo dizer que quando eu leio tarô, não sou eu que tô lendo, né? Sim, Parece isso é um que tem alguém canal, soprando, é né? um canal. Então eu começava a falar coisas que às vezes eu não entendia e aí a pessoa na minha frente começava a chorar, né? E aí eu ia descobrir o que tinha acontecido. O que eu tô fazendo? Foi mexendo umas feridas. E aí eu parei um pouco. Eu acho que essa parte de espiritualidade, eu acredito muito que você tem que estar conectado, você tem que estar no teu momento, né? Tem horas que não é. E eu entrei num momento que não era. Mas eu tô com muita vontade de voltar. Vamos ver. Eu preciso estudar mais um pouco. Faz muito tempo que eu não jogo. Mas talvez eu volte. Volta pro Vamos ver. segundo A gente pode fazer episódio. uma fila pra você, se você quiser ir treinando, assim, né? Não. Até a hora, a Fazer gente tá super aqui. Eu aviso. Eu não Mas se quero vocês- participar do treino, eu tenho medo. Se vocês quiserem, Ai, eu tenho uma taróloga pra indicar pra vocês. Pronto. Ó, Um negócio que eu nunca fiz, mas é curioso. É curioso, né? É. Não, por que a gente fica curioso sobre o futuro, né? Eu tenho medo de saber. Porque eu tenho medo de ficar presa numa coisa que, e se não for aquilo, esse não é. Eu não... Será que tu vai ficar na Talvez ansiedade do vai acontecer? Talvez você saber do futuro te molde agora? Será? Talvez, sim. Eu prefiro deixar acontecer naturalmente. Mas desculpa te cortar. Não, mas eu só acho que se, por mais que você saiba agora, tá? E você se faça ser aquilo que vai acontecer, tá tudo bem, porque se for algo legal, E se não for? Isso não foi. daí arca com as consequências, meu bem. Então se é melhor adulto, não. vamos lá. Aí, terapia. Então melhor não, prefiro deixar aqui, ó. Sigo não é agarrado. errada, não. Orando e seguindo. Eu não condeno, não tenho nada contra, mas eu sei que eu fico muito ansiosa. Por exemplo, eu não gosto de jogar na Mega Sena, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar. Maravilhosa! Adorei. E aí, o que acontece? Vou até beber. Nunca ganhei. Aí, o que eu sofri até... Gente, é uma ansiedade. Sério? Então- Você fica com o bilhete passando mal? Nossa, eu faço planos. Eu sei exatamente quem eu vou xingar. Em qual mesa você vai fazer bunda lelê sair?
É isso, cara. Eu faço planos. Quem eu vou cortar da minha vida pra sempre? Não, se tem que cortar, eu já corto agora na pobreza. Não preciso ficar rica pra cortar, não. Isso aí a gente tem que aprender. A gente já conversou sobre isso. Tem que cortar antes, né? Porque rica, a pessoa só vai se arrepender mesmo. Né? Mas tenho um pouco de receio quanto a isso mesmo. Mas tudo bem, eu consigo viver com isso, né? Tá tudo bem. É que às vezes não é só sobre futuro, né? Às vezes o tarot te dá meio que alguns conselhos sobre alguma coisa que você fez, uma situação que você tá meio na dúvida, né? É um pouco de terapia também, obviamente que não com a formação de um terapeuta, né? Pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa pró-terapia total, inclusive façam terapia. Por terapia favor. É bom, todo mundo deveria precisa, fazer. né? Com certeza. Mas às vezes dá umas aberturas assim de dúvidas, né? Enfim, também. Mas o tarot tem uma coisa doida que é assim, se você não tá aberto para leitura, geralmente a leitura tranca. Você não consegue jogar. Se aquilo fica confuso, você não consegue. Ele já diz, essa aí não quer, não vou. É engraçado, assim. Isso tem do tarot também. É coisa de oráculo mesmo, é alguém soprando as É coisas. um campo energético, né, gente? Eu acredito nisso, assim, que a gente Muito é muito doido. de energia e estar aberto pra isso, né? Pra Que mim, senão energia tem é um tudo, bloqueio, né? tudo, Sim, né? a Também vida acho. Tem a ver com energia, né? Também acho. O Montanha que brinca, e ele sempre fala, não sei se ele já falou isso em algum episódio do podcast. Ele lê tarô? Não, mas ele conta que eu tenho muito essa coisa de energia também, de sentir e tudo mais. E aí, assim, de vez em quando eu tô ali trabalhando, eu gosto muito de flor, ou de planta, de algo vivo, eu gosto muito de incenso, de vela, eu acredito muito na energia da luz e tudo mais, dos cristais, e eu tenho meu cantinho ali para isso e tudo mais. E aí, de vez em quando ele chega, tá lá, né? A casa tá defumada, mas tá tudo certo. E aí ele brinca que se algum dia ele chegar em casa e ver um indiano tocando harpa na porta, ele vai chegar dizendo, e aí, cara, beleza? E vai entrar. Tá tudo normal. Porque ele sabe que é alguma coisa minha que tá precisando daquele movimento. Sim. Tá tudo normal. A gente Tá vai se tudo bem. habituando, né? Então, assim, eu vou entrar e falo, opa, tudo bom? Como é que estamos? Mas eu Trata acredito bem nisso. o... E eu sinto um pouco da energia, muitas vezes, até dos lugares, assim. Das Com pessoas. Das certeza. pessoas, Sim. dos lugares. Tem lugar que você entra, Tem parece gente que- que eu não preciso nem ver pessoalmente, assim. Que já me vem uma coisa ruim de pensar naquilo, sabe? Eu tenho um pouco disso. assim. E essa questão dos cristais, né, do tarot, do próprio tarot, da própria religião, se você parar pra pensar, são símbolos, né? Cada um tem um símbolo. Sim. O tarot são as cartas, os cristais são os próprios cristais, né? Então na religião você tem os santos, né? Enfim, são símbolos, na verdade, né? Eu acredito numa força grande. Para mim, a mãe universo é um ser feminino, sempre acreditei nisso. E essa coisa de energia para mim funciona muito também. Inclusive, eu sou uma pessoa que às vezes as pessoas falam para mim, você julga muito rápido. Eu falei, eu errei poucas vezes na vida. Quando eu conheço alguém, eu já falo, ixi. E aí é muito doido, porque depois as pessoas, pô, você tinha razão. Eu falei, é difícil errar. E você Eu acha consigo. que isso é bom? É bom em termos de defesa pessoal, mas você acha que isso é bom ou ruim? Por exemplo, será que eu tô pré-julgando as pessoas com esse sentimento ou não? Você já entendeu que vem um sinalzinho aqui, ô querida, acorda? É assim, isso não me faz manter essas pessoas longe da convivência. Eu dou chance para conhecer. Mas sabe quando você tem uma coisa que... Né, Mas sabe que eu tenho um não dá pra negócio... não se entrega tanto, né? Mas sabe que eu tenho um negócio negócio que, assim, se eu abato ali uma pessoa e ela pra mim me soa alguma coisa estranha, não é que eu não a faço, mas eu coloco ela onde eu consigo observar, né? É muito isso. Conhece primeiro, né? Pra depois baixar a mas guarda. é muito sobre observar mesmo. E assim, normalmente eu não erro também, mas assim, eu sou um pouco ingênua. Às vezes eu não escuto o que, sabe? A tua o intuição. insightzinho, Os red exatamente. flags, né? Os red flags que a gente... Tem vários a gente, né? Mas a coisa de deixar até os inimigos, quem fez mal pra você, não vira as costas pra ele, porque você não sabe o que ele vai fazer nas suas costas. Então assim, deixa meio perto, onde você consegue observar. É os amigos perto e os inimigos mais perto. Mais Exatamente. Deixa ali. Tem gente muito má no mundo, gente. Então, você foi tão delicada com você mesmo, achei bonito que você falou que você é ingênua. Eu ia falar que eu era tansa, mas tá bom, vou pra ingênua. Porque assim, pra mim todo mundo é legal, todo mundo é gente boa, até que não era bem tanto assim. E aí, por conta disso, a gente vai levando decepções. Sim, a gente se né? frustra muito. Não sei se é porque eu acho que todo mundo... Mas assim, quando não bate, é muito forte a pessoa também, daí a pessoa é muito... Por que você tá rindo, Montanha? Alguma coisa acontece. Porque assim, quando a pessoa realmente... Não sei, são as pessoas que são verdadeiramente sinceras quanto à sua... Não
gosto de falar má índole, mas às vezes é o jeito da pessoa, às vezes é só o santo que não bate, talvez não seja uma má pessoa. Quem diz que eu também sou a pessoa, longe de ser a pessoa perfeita, mas sabe quando não vai, mas aí você percebe que outras pessoas também não bateram com aquela ali. Então, essas é mais fácil eu perceber. Agora, na maioria das vezes, quando tá todo mundo assim, lobo em pele de cordeiro, me engana fácil. Eu tenho que tomar muito facinho. cuidado. Eu tenho uma coisa com um signo também. Eu vejo assim que às vezes tem isso, assim, sabe? Os de leoninos, ter por alguns exemplo. signos que não vai, outros que vai melhor, assim. Não sei dizer qual agora, sabe? Mas acontece. Eu sou bem tapada pra signo, essas coisas assim. Tipo, já muita coisa bate, eu sei. Ingênua. Ingênua. Aham. Mas assim, se tu for de peixes, tá tudo certo. É tudo igual. Tudo Tá igual. tudo certo. aham. Às vezes é o momento das pessoas também, né? Às vezes a pessoa tá no momento bad e você encontra essa pessoa no momento que ela tá bad e a energia dela também não tá boa, né? Tem isso, verdade. né? E outra coisa, hoje de manhã, eu estava numa palestra sobre comunicação não violenta, Eu li Então, um livro que mudou minha vida, Comunicação Não Violenta. do Marshall, que é o primeiro ali, é sensacional. E aí a gente falava sobre isso. E muito do como, muitas vezes, é sobre nós e não sobre o outro. Sim. Então, hoje eu tô bem reflexiva, assim, tá? Então, acho que eu vou até deixar a convidada falar mais aqui, as amigas da mesa, para não começar a falar de CNV aqui. Mas é muito disso, assim, como é importante a gente olhar para esse, né? Até um exercício que a palestrante fez. O que é fato e o que é opinião, né? A gente não consegue, muitas vezes, relatar um fato. A gente já coloca a nossa opinião em cima do fato ou daquilo que a gente olhou, né? A gente Sei não lá. observa, né? Exato. A gente reage. A gente é muito Julga. reativo. E muitas vezes a gente é reativo frente a uma opinião que a gente formou de algo que às vezes nem é. E daí você criou um sentimento daquilo que aí vai, né, ou ao encontro ou de encontro a tua necessidade e a tua reação vira, né? E aí foi bem legal, assim, mas eu acho que tem disso também. Às vezes é muito... Eu observo mais no outro aquilo que se passa por mim naquele momento, mas eu não tô conseguindo enxergar em mim e daí eu vejo no outro, né? E Porque tem me incomoda e eu não percebo, Sim. né? E tem uma coisa também, que essa coisa da comunicação eu acho muito doida. Às vezes alguém que não tem sem razão nenhuma, imagina. Tem alguém que sem uma razão nenhuma, mas ela fala alguma coisa pra você que serve como um gatilho pra tua criança ferida lá atrás, e aí você vai, pá, e explode. A reatividade tem muito a ver com suas feridas, né? Com as coisas que a gente não resolveu. E com a forma também, E né? com a Porque às vezes não é o que você fala, é a forma que você fala. Inclusive, esse livro, a gente recomenda, Comunicação Não Violenta. Às vezes até você fala, eu já percebi isso, porque eu fui mudando, né? E é um livro que você... Essas coisas acho que vale você sempre revisar, né? Não adianta ler uma vez. Você vai lá, olha de novo, sai de novo. É igual aquele livro O Poder do Hábito. Não sei se vocês já viram pra mim, assim, aquilo Adoro é aquele livro. uma mudança de vida. Então, é aquela coisa de qual é o meu momento, como eu vou colocar, né? Porque às vezes eu coloco a mesma coisa em palavras diferentes e a reação do outro é diferente. E a minha reação também seria diferente. Então, é a forma como a gente se comunica também. E hoje, nesse fluxo de informação que a gente tem o tempo inteiro sendo bombardeado, a gente parou de parar, né? A gente parou de parar, é muito doido isso. A gente não para mais, não pensa nas coisas. A gente tem necessidade de responder rápido. Exato. E isso acaba com qualquer tipo de comunicação, né? Então, eu também tenho feito esse exercício de pegar mais leve, né? Tipo, estamos sem internet aqui, eu não conectei Wi-Fi, né? Tudo bem, eu tô aqui, né, conversando, eu não vou parar para olhar o celular, então daqui a pouco eu conecto. Então, e é um exercício difícil de fazer. Estar na presença, É né? difícil, mas ainda mais do jeito que a gente tá hoje, a necessidade de estar sendo informado e saber as coisas o tempo todo, né? Porque isso é uma coisa que a gente criou em nós mesmos. Então, Isso é uma coisa bem legal, né, Fer, que você está falando de... Eu percebo isso muito da comunicação de forma geral, né? Que aí a gente vai trazer na comunicação não violenta, mas na disciplina positiva e tudo mais, que eu percebo isso com a minha filha, com criança. Que daí a criança, ela é uma folha em branco, né? sim. Então, assim, eu percebo totalmente quando eu vou ter uma fala com ela, uma reação com ela, de como eu trouxe a minha bagagem do dia e como ela tá vazia na bagagem dela ou no brincar dela, como ela recebe isso, né? Então, tem muito da fala que a gente vai fazendo e vai conduzindo com a criança, que eu acho que é importante. A gente às vezes só percebe isso na criança, porque a criança, ela é ingênua, Sim. né? Mas ela é pura, ela tá ali, ela não entende às vezes nossas angústias, nossos trejeitos, ela não tem empatia, né? Ela não sabe se colocar no lugar do outro. E às Então vezes, é até mais da mesma puro. forma que a gente está conversando, né, Cami? Às vezes eu e a Cami, a gente já está conversando um assunto o assunto é um pouco mais tenso. Então o nosso semblante muda, o jeito da gente falar já fica diferente.
Ela E já ela fala assim, não quero vocês brigando. E Isso a é gente engraçado. Não tava brigando, A gente às vezes tá... né? A gente estava conversando num assunto mais sério, talvez não usando palavras carinhosas. Ou até um tom, né? Um tom um pouco mais sério. Ela já olha e fala assim, epa, vocês estão brigando. Olha, que doido. Né? Ai, muito Porque doido. eles entendem super as nossas expressões, né? E como a gente faz isso? E a vibração, né, da voz, né, do som. Pra eles são muito mais sensíveis que a gente. Sim. E aí, isso me marca muito, assim, porque eu percebo muito da forma de que eu vou falar pra ela, né? E muito do não, né? A gente se comunicar dizendo, não faça isso, né? Não pense no elefante rosa. Pronto. Você pensou no elefante rosa e na cerveja que tem o elefante rosa. Meu Não Deus, foi? como é que você descobriu? Ah, meu amor, o único elefante rosa que eu já vi na minha vida desenhado, a não ser o da minha mente, quando falam pra eu não pensar, é o da cerveja. Cerveja, Eu não acho tão pensa nesse interessante elefante vocês rosa. falarem dessa comunicação não violenta, porque a vida inteira isso é assunto de briga na minha casa, com a mãe, irmão, porque assim, eu tenho um jeitinho delicado do meu pai de falar italiano que, Ai. complicado, gente. Eu lembro de discussões que eu tava fazendo só uma pergunta bem de boa mesmo, de verdade. Virou um rendezvous? Nossa, mas é grossa! Não, juro que não. Muito grossa. É delicado igual um coice de mula. Exatamente. E eu comecei Uma a manada de perceber. elefantes. pata de E aí, pássaro. é essa percepção também, né, da conversa. Como que você fala, quando você fala normalmente espontânea, tá? Sai, né? Então, quando eu sinto que eu preciso ser reativa, tô com raiva, fico mais irritada, opa, alguma coisa bateu aqui, gente. Vamos analisar, refletir para depois voltar. E aí é que a resposta às vezes vem. Como? Qual é o tom que você vai falar? Daí já vem num tom mais baixo, quase uma criança. Né? E aí devolve para não gerar um conflito, porque se você me pega, ainda mais, é o meu jeito de ser. Eu trabalhei muito tempo em televisão em que o papo tem que ser reto, rápido e imediato. Então, vai, foi, pega, corre. Não é maldade nem grosseria de ninguém. É uma agilidade que precisa pro negócio ir pro ar, senão não vai. Sim. Então você acaba desenvolvendo essa forma de falar que acaba sendo grossa. E às vezes eu tô ali, pega, calma. Mas sabe que Mas o eu bar sou faz assim isso também. também. Porque eu trabalhei como produtora há muitos anos. É. E pra mim, eu gosto de resolver as coisas rápido, sabe? Tipo assim, por favor, pega aquele negócio pra mim. Eu sempre vou usar um por favor, mas por favor, pega aquele negócio pra mim. Tipo, Tá, sabe, tá. uma coisa... Às E vezes saiam sem por favor também. E eu comecei a entender que as pessoas... Eu tenho uma história muito doida. Eu tava com um amigo meu que ele tem um jeitinho super educado, assim, super gentil, nossa, quase nada. E a gente tava trabalhando num evento, super correria, ele tava no computador, e aí eu cheguei pra ele e pedi alguma coisa. Eu falei, eu preciso disso. Ele fez assim, peraí que eu tô ocupado. Ele fez assim com a mão. Eu, na hora, entendi, né? Porque, tipo, eu falei, ele realmente tava. E eu saí. E uma pessoa pra mim falou assim, você deixa ele falar assim com você? Ele foi super grosso. Eu falei, não, é que ele quis responder rapidamente. É a dinâmica Então, que você já sabe. Pro nosso jeito, às vezes, acho que as pessoas precisam conhecer a gente um pouco pra entender que essa é a nossa forma de trabalhar ágil. Mas hoje... Eu respiro, eu entendo que as pessoas estão mais sensíveis e que às vezes eu não posso ser desse jeito, principalmente com quem não me conhece, porque a pessoa vai achar que eu tô sendo grosseira. É muito doido isso, né? É bem isso mesmo, exatamente Sabe que isso. Trabalhar em bar, em cozinha, isso acontece muito. E hoje a gente tem um problema muito sério com os jovens que entram na profissão, porque eles qualquer coisa que você fala, eles acham que você foi ríspida, que você foi grossa, que você, enfim, você é uma chucra e por aí vai. Sério, e às vezes não é porque realmente ali naquele momento No calor, né? o bicho tá pegando e as comandas estão pulando e os pratos têm que sair, os drinks têm que sair e a pessoa tá ali, tipo, ela tá aqui mexendo. No momentinho Amiga, dela. no momento dela. Não é uma questão de abrir mão da educação. Isso jamais, do respeito. Não. Mas é que, assim, é diferente de... Waka, por gentileza, você pode cortar pra mim uma casca de laranja para eu colocar aqui?
Não, Guaca, casca. casca. Exato. É isso. Por favor, casca. Aquela coisa de vontade de Né? chegar na pessoa e dar um Sai. pedal, assim. Não, e tem um negócio também que... A Vanessa tá... Vai! engraçado. Conta mais. Mas tem gente que dá vontade, a pessoa vai, desenvolve, vai pra frente. Mas é isso. E é isso que faz a pessoa também ficar ágil e se espertar para um monte de mas coisa também. Eu muita acho que é gente- necessário. Mas muita gente desiste antes da agilidade. Esse que é o problema. A gente tem um problema muito sério, assim, profissional. As pessoas não ficam no bar, não ficam na cozinha, porque elas, Mas- tipo, só você passar, ó, pra você... Mas, tipo assim, você vai pegar, o bar é pequeno, você tem que passar, né? E às vezes a única coisa que a gente fala é sai, porque é uma regra, sai. Ou fogo, né? Ou queima, é o que a gente fala, né? E aí, tipo assim, a pessoa fica brava, porque sai por quê? Como sai? Aí você fala tem que assim perder mais comigo. tempo ainda explicando Gente, o rolê todo, né? Fala, Gabi. Até lá já pegou fogo, né, irmão? Não, mas isso que você está falando, eu acho que é uma coisa bem importante. Quando eu estive na função de coordenação, também de curso, na instituição, né, no grupo, era um grupo grande, enfim, e já vinha para nós uma disciplina lá no iniciozinho que trabalhava soft skills e hard skills. E aí quando eu olhei pela primeira vez aquilo, eu muito técnica, né? Não, eu quero que os meus alunos aprendam, claro, né? Anatomia, fisiologia, nutrição, ok, né? Tudo que vai levar para isso. E aí eu olhei aquilo e falei, ai não, né, gente? Isso aqui é para encher linguiça. Pronto. E aí eu fiquei naquilo, eu falei, não, peraí que eu vou ter que estudar um pouco disso, por que isso tá aqui, né? E tudo mais. Quando eu fui fazer um curso e fui entender disso, e que daí a gente começa a ler o mercado, hoje as pessoas quando estão lá no mercado não perguntam mais o quanto você tem de técnico, vai ser estagiário, né? Você tem capacidade disso, daquilo, daquele outro? Então, hoje, o técnico para as empresas é o que menos importa, Sim. né? Porque é isso, assim, o técnico a gente desenvolve, a gente vai te treinar, tu vai fazer um curso, mas assim, você consegue ter resiliência, você consegue ser resolutivo para problema? Se eu agora não tiver um computador, o que você vai fazer? Adaptabilidade. Obrigada. Aí a pergunta, Hoje eu tô com problema de dicção. Mas e a isso é bem pergunta importante. sempre, né, de entrevista, aquela que é assim, como você lida com estresse, com prazos curtos, né? E é bem isso. Fala. E são dados das empresas hoje que elas demitem mais pelas habilidades emocionais do que pelas técnicas. Só se emocionais. Técnica, Inteligência aprende. emocional é outra coisa que Inteligência todo emocional. mundo tem que fazer esse E- curso ou e- ler livros sobre isso. Exatamente. E E outra desenvolver. coisa que é desenvolver isso e é olhar para trás, né? Então, essa pessoa que tá chegando hoje lá na frente, ou essas pessoas que estão no nosso meio, que a gente tá falando sobre isso, e essa comunicação, como é que foi a infância dessas crianças? Ai, eu vou voltar sempre à tudo bem infância. A mãe loucura. aqui, Não, né? mas é tudo. Trabalha com educação, mas Vem da dali. vem Não, da como barriga foi da a mãe. criação, né, gente? É. Se você pegar uma geração de galera de 20 anos, uma de 30, uma de 40, uma de 50, é tudo diferente. Completamente. A forma de entender a vida, os valores, o que é construção social, o que é ser feliz, o que é ter sucesso, é tudo diferente, né? A gente passou por uma mudança comportamental, assim, muito rápida, muito veloz. Sim. E eu posso falar até a minha geração, eu tô com quase 50, eu olhando pra trás, cara, eu peguei o início da internet de escada, MS-DOS, impressora matricial, sabe? Cara, foi tudo muito Você rápido. pegou o tempo, e eu vou me colocar, onde não tinha internet. Então vamos lá. Não tinha internet. Meu primeiro computador era um Apple, inclusive, que nem chamava Apple na época, era Macintosh, que a gente chamava. Mas isso Ah, você tá antes falando de quantos falir. anos Nossa, você tinha? era 15 colorida. Eu anos? tinha 15, Então, 16. a tua infância não foi com esse tinha, universo. Não tem tinha isso. internet. A Esquece nossa o Windows, idade. né? Era só o DOS, com É, aquilo escrito em verde. Isso Não, aí. HTTP //. Que eram os a nossos gente sabia pais. programar. Pois Ah. É isso. E o disquete era aquele 3,5, né? Enorme. Não era? Era Flexível. 3,5 o Disco nome? flexível 3 chamava. quartos, que era enorme desse Era jeito, disco né? flexível chamava. Disco Depois foi pro flexível. disquete. Isso. E depois... Meu TCC foi em disquete, acho que eu... Então, vocês estavam falando da coisa da geração e tal. O que me preocupa muito, e é muito doido, porque assim, se você pegar o pessoalzinho de 20 anos, que eles são filhos exatamente os meus filhos, entendeu, gente? Eu tenho, né, tô fazendo 40, vou chegar em 50 logo menos. Então, o que eu percebo que a minha geração criou os filhos, que agora tem 20, no sistema assim, o que ele podia dar, ele dava. Então, ele trabalhava, né? A minha geração teve
carreira, teve dinheiro, viajou pro mundo, né? Foram os primeiros a sair, vamos dizer assim. Foram também os primeiros a errar, a mimar, a achar que a atenção podia ser comprada, a achar que, né? Então, 1000 coisas acontecem aqui. E aí, essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho e nunca ouviram um não de um pai. Super protegidas. Super protegidas. Nunca ouviram um não de um Não pai. sabem lidar com frustração, que é uma coisa que, querendo ou não, constrói nosso caráter. Né? É a vida, né? Tava analisando, vocês devem ter vídeo, o pessoal que tá assistindo aqui deve ter visto esse vídeo também. Que passa um programa do Silvio Santos, lá na década de 80, em que as pessoas falam, quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. É um careca bigodudo. A mulher, quantos anos é? 20 anos. Um permanente deste tamanho, uma cara de senhora, prática. Hoje seria uma avó, com certeza, né? Aí eu tava analisando, sim, eram outros tempos em questões de estética, dos cuidados que se tinha, acessibilidade a todos os serviços que tem hoje. Mas Botox, também falta de botox. não tinha botox, né? A Pois gente não é. tinha o cabelão pra preencher, não tinha nada, não tinha o cílio pra nada. Mas também tinha outra coisa. Eram pessoas que naquela idade estavam trabalhando muito, muito para terem uma casa, construir a família. O conceito de sucesso naquela época era absolutamente outro. Então, eles tinham um aspecto realmente, né, de quem já estava correndo atrás. Cansados. Hoje, vamos lá, sem maldade, mas vamos lá, os quarentão de hoje estão vivendo uma adolescência que não acaba nunca. Tem gente com 40 na casa da mãe, tem gente com 40 hoje que tá achando que, quinta série mora aqui e é pra sempre. Então, é um outro jeito de ver, o comportamento é outro, a cobrança é outra, né? Se tá certo ou se tá errado, não sei quando é que essa conta vai fechar. Mas, pra quem espera algumas coisas, é diferente, né? Tipo, por isso que relacionamentos estão tão diferentes, difíceis hoje. Gi, mas eu vou dizer uma coisa. Vou tomar outra. Eu sei que toda a nossa geração fala a mesma coisa sempre. Que, nossa, essa geração que tá vindo é muito mole com muita coisa e que quando vai chegar no mercado de trabalho vai ser difícil de se adaptar e tudo mais. Pô, mas será que não é um passo de evolução isso também? Porque tudo o que aconteceu até hoje na sociedade e a evolução da humanidade Sem dúvida. passou por esses conflitos geracionais. Sim, Claro. Né? E eu prefiro que a sociedade ande para frente, mesmo quebrando a cara, do que a gente fique estacionado. Mas não é uma crítica, é só Não, um relato de fatos, Vaca. Sim, e o que eu penso é que essa geração mais nova, por não ter tido nãos, é uma geração que precisa de mentores. Então a gente não pode chegar cada vez que recebe, né? Vem alguém novo trabalhar com a gente, jovenzinho, e ele é assim, assado, rotular e pronto. Não, você tem que ser admirado. Mas assim, Respeitado e admirado. E ele só vai te respeitar e admirar se você o respeitar e o admirar. Essa troca é muito importante para eles. E esse foi o maior aprendizado que eu tive, assim, de trabalhar com essa turminha mais jovem. acho que assim, um adendo para a geração mais nova. Eles são muito menos caretas do que a gente, Oh, né? oh. Eles são muito mais abertos a mudanças, a coisas que a gente classificaria como diferentes, a nossa geração, né? Então, para eles, a coisa é muito mais tranquila. A gente tem dificuldade em romper barreiras, em mudar nossa forma de entender, de se comportar em relação ao outro. Para eles, assim, tipo, meio que pode qualquer coisa. E eu hoje me coloco nessa posição, porque eu tive que trabalhar muito o meu psicológico para entender. Pode qualquer coisa. Então, isso é bem positivo também, né? Eu acho que... Tem um pai do amigo meu, Fernanda, que, assim, ele trabalhou 40 e tantos anos na mesma empresa. Você não tem isso mais Orgulho. hoje. Não tem. Só que aí que tá. Aí, quando ele se aposentou, perguntaram para ele, mas o que você gostaria de talvez ter alguma coisa diferente? Ele falou, eu queria ter uma cadeira melhor. Eu vi isso. As Isso foi pessoas uma são- reportagem, não foi? As pessoas, elas eram também, nesse aspecto, muito submissas àquilo que estava acontecendo. Era muito mais importante manter e tudo mais, Mas também sabe? tem outra coisa, as Então, coisas assim- eram limitadas pra gente querer também. Não, perfeito. Não, é toda uma situação muito complexa É, muito- multifatorial. Exato. Muita coisa. Mas essa situação de hoje, essa geração dessa galera, eles pulam de emprego, digamos assim. né? Tudo uma aventura. Eles trocam. E essa que a Waka mesmo falou, que tu falou também, Fernanda, que eles não têm medo de arriscar. Não. E isso Nem- é o que eu mais admiro. Porque, honestamente, eu vim dessa geração que, nossa, tem meu pai falando pra mim o tempo todo, tem que ficar, tem que não sei o quê. Então,
A gente veio da geração que a mãe mandava fazer concurso público. Também, meu Deus, meu pai comprava apostilas pra mim, eu nunca nem abria. Desculpa, pai, era real. Mas, assim, Podia o ter que eu investido acho... em outra coisa. Podia ter investido. Eu falei, pai, devia ter investido em silicone e peito, que hoje eu tava, né? né? Com Mas sei lá não, quantos mil seguidores. me mandou estudar. Eu já Tô tava aqui, com ó. o OnlyFans. Ainda há tempo. Nunca é tarde, nunca é tarde. Mas assim, ó, pra não acharem que eu sou saudosista que gosto de dizer, o passado, não tem nada a ver com isso. Estou fazendo uma comparação do que era, do que é, e uma coisa que eu amo. Os jovens são assim, são mais sensíveis, são porque eles têm esse espaço de falar de sentimentos. Não gostei, não fala assim comigo, não é assim que se trata, Sim. é assim. E uma coisa que eu amo, eles trazem, é a primeira vez que a gente vê essas gerações, uma ensinando a outra. Antes o mais velho ensinava o mais novo e assim passava. Agora eles chegam aqui, você não tem ideia das ferramentas que estão usando. Você usa... Quantas vezes você abre teu celular e pergunta, ô jovem, vem cá, senta aqui do lado da titia. Como é que abre isso aqui? Faz. Eu tenho uma menina que trabalha comigo, ela tem 16 anos, está estudando Direito, a Tainá, maravilhosa. Eu falei, querida, quero te adotar. Não sei viver sem você. Qualquer coisa. Eu tô trabalhando hoje para contratar a Tainá para mim. Pra minha vida Olha. pessoal. Porque, olha, se a liga menina, bem. ela resolve tudo, ela dá jeito em tudo, ela é proativa. Muitos não são, é muito perfil dela, mas ela sabe tudo. Então, esses jovens trazem essa tecnologia que facilita a nossa vida e a gente precisa também. Todo mundo precisa. Eu lembrei de um recorte agora de uma fala do Pondé, que ele fala, que o pessoal fala dessa coisa, porque o jovem hoje em dia ele não quer trabalhar, ele não quer não sei o quê. Aí ele falou, gente, vocês estão falando de um recorte da sociedade, de pessoas que têm gente para bancar, porque todo mundo vai ter que pagar boleto. Então, no fim das contas, a gente faz muito isso. A gente pega um recorte da sociedade, que talvez é o que a gente tem mais contato, ou que a gente enxerga mais, e a gente esquece que tem toda uma galera, né, orbitando, que não é assim, que é proativa, que precisa pagar conta, que tem que trabalhar. Então, às vezes eu acho... Eu tinha muito essa coisa de, que saco, os jovens. Hoje em dia eu já entendi que não, cara, eu tenho muito para aprender com eles, né? Isso é muito legal. E que a maioria da galera tá na vibe de trabalhar, tá? Só que eles têm um pensamento diferente. A minha geração, eu acho que até um pouco antes da minha geração, mas alguns da minha geração trabalhavam para ter uma casa na praia, para ter um carro. Hoje eles não fazem mais questão disso. Não. A galera Sim, quer isso é morar... em São Paulo eles querem morar perto do metrô, de aluguel, porque daí eles vão trocando de lugar até para poder, né, provar. E isso é muito legal. Você pensa assim, a gente fica o tempo todo meditando, fazendo yoga, para se livrar dos apegos materiais, né? E essa galera tá dando tapa na nossa cara. Exato. Assim, tipo, sabe? Vocês estão aí fazendo yoga e a gente não tá nem aí, sabe? As minhas duas primas, por exemplo, de 30 anos, não tem carro. Uma anda de bike o tempo todo, a outra anda de Uber e de metrô. Então, assim... Cara, sabe? É muito doido você pensar isso. E as duas moram de aluguel. Então, assim... É bem pra diferente. elas, a felicidade pra elas tá em outras coisas. Então, Nosso acho nosso meio sonho isso. era fazer 18 anos pra tirar a carteira de motorista. Eu Mas dirigi. é. Era Meu o filho maior nem quis. objetivo da vida. Ele, não, mãe, pega esse umbarão e me dá. Olha aí, nem quis. Entendeu, né? Pega esse umbarão e me dá, mãe. Eu não vi Vanessa. a hora. A gente não pegou agora, Vanessa, sei lá, uns 15 currículos? Sim. Quantos tinham CNH? Nenhum. Gente, 19, 20, 21. Não querem, não querem. Não é responsa. prioridade. Tudo bem, olha lá, vamos lá. Hoje nós temos aplicativos que levam a gente pra onde quiser. Não Sim. existia, A né? gente, aos 20, não tinha. não Então tinha. a gente Não. aprendia a dirigir, né? E Então, tinha mais uma, olha não como podia muda. pegar carona com quem a gente não conhecia. Quem É. tava bêbado. Entrar em carro de desconhecido. Jamais. Como assim, né? Aham. Às vezes não obedecia, dona Laca, às vezes não claro. obedecia. Já botei 20 pessoas no Fusca. Tudo certo. Eu nem sei quantas eu já Lembro pus dos na bêbados, Paraty. né, cara? E assim, hoje a gente vê que a gente é tudo gente boa. É isso mesmo. Nós somos gente boa. A gente é bem legal. Pois é. A gente faz até podcast, caramba. A gente até entrou nesse mundo jovem de podcast. Uns viram até sommelier de cerveja. Nós, então. Pois é. Vamos falar? Pois é. Vamos pois falar é. dessa parte do mundo cervejeiro? Vamos lá. Fernanda? Eu acho que é um sonho de quem gosta de beber cerveja. Não é. Nossa, vou beber cerveja todo dia. Isso é um mito? Não, Não, é bem isso mesmo. Não, não. Parabéns. Eu ia falar que quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com bebida alcoólica, eu diminuí absurdamente meu consumo. Foi isso que eu falei, Fê. Eu falei, das duas, uma eu vou virar alcoólatra por causa desse podcast, ou eu vou beber muito menos, porque só quando a Waka fizer eu vou beber. É rivalidade, meu amor. Desculpa É te bem interromper, isso. mas era isso. Não, é que assim,
vou falar da parte de sommelieria de cerveja. Quando você trabalha com sommelieria, você é um embaixador da cerveja, né? E assim, bebida é uma droga. Ela é legalizada, mas ela é uma droga, né? Então, você tem que ter um certo controle, né? A gente sabe que faz mal para a saúde em excesso, atrapalha o desenvolvimento, atrapalha um monte de coisa. Então, quando você trabalha com isso, eu acho que também tem uma coisa de você ter acesso muito fácil. Então, tudo que vem muito fácil, a gente, né, já que meio que... E outra coisa que é essa responsabilidade de ser o embaixador dessa bebida, né? Então, por exemplo, eu dou aula, eu falo de ética, eu falo de consumo consciente, eu falo hashtag beba menos, beba melhor, e daqui a pouco... não, então, gente, vocês me encontraram muito louca num festival caindo pelas tabelas. Não dá pra ser incoerente assim, né? Se você for um profissional sério, você não pode ser incoerente desse jeito. Então, acho que tem meio isso também, um pouco da responsabilidade e um pouco de entender, você começa a estudar, você começa a entender que aquilo ali em excesso não vai te fazer bem. Também tem um pouco de maturidade, né? A gente brinca, um pouco de droga, um pouco de salada, né? A gente tem que ter equilíbrio na vida, né? Você não vai ficar sem comer chocolatinho. Haja salada. Você não vai ficar sem seu chocolatinho, mas também não dá pra comer uma barra por dia, né? Então, acho que a bebida é meio isso, né? Não é bom. Não é muito bom. Eu achava que podia. Tô fazendo errado. Tô fazendo errado. Tá, já que você falou, então você não bebe todo dia como a gente imaginou? Não bebo todo dia. Então eu não posso nem fazer uma pergunta muito, né, verdade. Acabou. Que você ia perguntar? A gente ia perguntar da diferença entre beber todo dia um pouquinho e o alcoolismo, porque, né? Mas se você não bebe todo Se eu dia, bebo porque todo você já dia, tem né? essa consciência. Se eu bebo todo dia... eu posso ser considerada alcoólatra? Boa, né? A partir do Essa é uma momento que pergunta você- bem... quando você, a partir do momento que você depende daquilo, né? Por exemplo, se você ouvir alguém falar, eu não consigo ficar mais de 2 dias sem beber, aí é preocupante, né? Eu fico 3 meses sem beber se precisar, 6 meses, já fiquei 1 ano, já fiquei 2 anos, inclusive, antes de trabalhar com cerveja. Agora eu não consigo porque eu preciso beber profissionalmente. Mas é aquela questão profissional mesmo. Você não precisa daquela... preciso agora daquele gole aqui, senão... Não, quando eu tenho, por exemplo, vai ter um festival de cerveja grande, né? Eu já fico 1 mês aí bem suave, bebendo pouco, porque eu sei que naquele período eu vou consumir em mais volume, porque eu vou ter muito acesso e porque eu vou querer provar muita coisa. Então, acho que não tem isso. Tem profissionais que bebem todos os dias. Se você tá na fábrica, por exemplo... Basicamente, você tem que provar cerveja todos os dias, né? Mas aí, assim, você prova cerveja todos os dias e você leva um growler de 2 litros para casa e bebe mais 2 litros todo dia, ou você prova aquilo, né, no teu dia de trabalho, né? E depois, né, você pega mais leve e vai beber só no fim de semana. Então, bem o que os médicos falam das drogas, né, dos anestésicos no hospital. Você tá tomando morfina, né, tramal, não sei o que, enquanto você tá hospitalizado, naquela situação de dor. Acabou a dor, você tem que tirar, né? É igual, eu acho, o álcool no trabalho. Você tá trabalhando, você tem que provar, você tem, né? Provar, gente. Você tem que provar e tal. Ok, saiu daquele ambiente, daquela situação, vida normal, né? Vamos ser, né? Vamos cuidar da gente. O corpo é uma casa, né? É a única casa que ela vai ficar quando a gente... Hidratar, né? Hidratar. Sempre que estiver bebendo álcool, fica a dica aí, galera. Hidratem-se para não ter Tá ressaca. vendo? Tem água né? aqui. Tem água aqui do lado. Então é importante sempre estar hidratando também. Fê, é verdade que aquela história de vocês provam... dá um gole, não é só... o teu tá cheio, o meu já tá aqui. Os dois estão quase vazios. Tá Já, quase daqui a hora, né? pouco, vamos fazer essa pergunta e já pouco. vamos fazer mais um drink, né? Quando prova, tem que engolir aquela prova, você cospe. Não, engole. Cerveja a gente engole porque... pronto, a quinta série. Ai, não. Desculpa. Vamos lá. Essa é da nossa turma aí, Fê. Ô, Fê, teve um episódio que a gente teve que parar. Foi mal. Não, teve uma vez que Eu nós vou até paramos. cuidar aqui pra não, eu já vi. Tá indo bem, eu tive que, né? Mas... Tá tudo certo. É porque assim, na cerveja, você avalia o retrogosto também. Sim. Que é diferente do vinho, né? Então você precisa engolir para entender o retrogosto, para entender o que ficou ali. A gente engole. Mas assim, quando a gente faz degustação de cerveja também, a gente tá falando aí de 50 ml servidos e geralmente a gente nem chega a beber os 50 ml, né? Então é uma quantidade bem pequena. E o limpar paladar pra cerveja? Se você tá fazendo por curiosidade mesmo, né? Vocês estão lá, você é avaliadora de cerveja e aí vai receber ali para fazer as avaliações. Tem um tempo entre uma e outra e algo no meio disso que vai limpar teu paladar para não influenciar uma na outra, por mais que sejam os mesmos estilos? Influencia, né? Depende do que você... Se você tiver uma cerveja com amargor alto, por exemplo, ele vai ficar um tempo na sua boca. A gente toma bastante água e geralmente em concurso a gente ou come pão ou essas bolachas de água e sal que tem
absolutamente nada de sabor, né? É um sabor muito suave, para você também não... Nada com manteiga, por exemplo, nada gorduroso, porque isso vai atrapalhar o palato, né? Mas geralmente é pão e água, para limpar o paladar. Legal. Gosto de mitos e verdades, porque todo mundo que vai pedir um copinho de cerveja ou sua cerveja preferida vai dizer alguma coisa. Ou a que eu mais gosto sem colarinho, sem espuma. Eu fico pra morrer. Eu adoro aqueles 2 dedinhos de espuminha ali pra mim. Se não tiver, eu volto. Senhor, por favor, completa de espuma, que isso aqui não é uma cerveja. Mas sempre tem quem pede. Quais são os mitos e verdades ali de quem tá pedindo? Enquanto você vai respondendo, vamos fazer um drink? Bora. Boa. Tenho algumas questões. Então, por favor, vamos começar pelo colarinho e vocês continuam. Isso. Vamos lá. Eu brinco assim, quando a pessoa pede sem colarinho, eu aviso pra galera que tá servindo, essa daí gosta de piscina de borda infinita, né? Porque... E assim, Já tem nome? Eu chamo de piscina de borda infinita. Assim, Eu achei que chamava de chata. não, a gente nunca chama o cliente de chato, Na gente. cara. Eu até argumento, explico a importância do colarinho, a importância da espuma, mas às vezes a pessoa fala, não. Eu já escutei, por exemplo, não, porque a cerveja, quando ela vem com espuma, ela estufa. Então assim, né, eu expliquei que não, mas assim, a pessoa continua insistindo, ok. Então, ela virou a cliente da borda infinita, gente. Só serve cerveja sem espuma, tá tudo bem, né? Mas a espuma ela é bem importante na cerveja. Ela segura os aromas, então você vai ter uma cerveja mais gostosa. Ela diminui a oxidação, né? Você vai ter uma cerveja por mais tempo sem oxidação, porque a cerveja, quando entra em contato com ar, ela oxida. Ela mantém temperatura também, né? Então a espuma ela é importante para a cerveja, né? Não é uma... E aquela questão, às vezes, o pessoal fala assim mas você não está me servindo a dose completa. Na verdade, o copo, ele sempre tem um pouco a mais, né? Do que a dose que você está pedindo. Então, aquilo ali você completa com espuma. Não está sendo roubado. Não está sendo roubado. Não. Legal. E a questão de... Muitas vezes pega a cerveja, põe no copo e ela não faz espuma. Aí tem gente que faz, que... sei lá, serve daqui de cima para subir espuma, tipo isso aí. A cerveja, ela tá estragada, ela passou da temperatura, o que acontece? Porque normal isso acontecer, às vezes tu vai colocar, não fez nada de espuma, daí parece que tá choca, assim, né? Cerveja choca, ou eu ia dizer agora que tinha, não sei se é verdade, agora você conta, que essa agora me levantou a curiosidade, que lavou o copo com muito detergente, não tirou e daí não faz espuma. Ou tá sujo. É a cerveja, mas também tem o copo. O copo sujo, ele primeiro que ele geralmente vai aparecer aquelas bolinhas na parede do copo que parece um refrigerante, sabe? Sim. Mas aquilo ali é copo que a gente chama de copo sujo. Ele pode ter sido lavado e não ter sido retirado todo refrigerante. Todo detergente. Né? Pode ser um copo que ficou guardado muito tempo e tá com muita poeira. Né? Pode ser um copo que tá com alguma gordura residual. Então, tudo isso vai interferir na formação de espuma, tá? Muitas vezes a cerveja tá muito gelada. Então, quando ela tá muito gelada, ela não forma bem espuma. Algumas vezes ela está com problema de estabilidade coloidal mesmo, e é uma coisa da produção da cerveja. Por exemplo, cervejas mais ácidas é mais difícil de manter espuma, né? Então, às vezes é uma questão de produção, mas não quer dizer que a cerveja está estragada. Às vezes ela só está com algum problema de formação de espuma. Né? A cerveja, quando ela está ruim mesmo, geralmente a contaminação, você vai sentir um azedo, né? Uma acidez que não deveria estar ali. É mais perceptível. Mas às vezes ela não forma, mas geralmente é porque está muito gelada. E os copos, eles também influenciam bastante, porque tem várias cervejas que a gente, falando de mercado mesmo, né? Vai comprar no mercado, vem no copinho. Vai uma Weiss, tem o copo mais alto. Tudo isso influencia na hora de provar a cerveja? Influencia. Você tem... o que você tem na cerveja? Você tem aromas que são substâncias voláteis, né? Então, quando você tem uma substância volátil de baixo peso molecular, ela se dissipa com muito mais facilidade. Quando você tem um copo mais fechado, né, ela segura um pouco mais, né? O copo da Weizen, por exemplo, ele serve para você servir a garrafa inteira e no final dar aquela chacoalhadinha, né, e colocar a cerveja por completo. Então, você tem diferença de percepção sensorial. Não é uma diferença muito gritante, né? Então, não é uma regra que vai, eu só tomo no... Não, eu brinco que às vezes tem cerveja que eu tomo na lata, não tem problema, sabe? Se eu quero fazer uma degustação, às vezes para apresentar aromas e sabores, sempre tentar ir pelo copo. A gente usa muito o copo ISO, é um copo padrão. Qual? Que é aquele baixinho, assim, que tem a bundinha mais gordinha, mais afinada em cima. Depois a gente só, ilustra aí pra galera ver. Isso. Pois é. Eu tenho um... Tem ali. A gente usa pra vinho, o ISO é um copo clássico. Mas depois a Ele gente coloca na... Aí ele coloca.
que ele segura bem os aromas por ter a boca mais fechada, né? Mas assim, por exemplo, tem uma cerveja específica, que é uma cerveja belga, que ela tem Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Quando você faz no vidro. Uma ranhurinha, assim? Uma ranhurinha bem na parte de baixo dela. Quando você serve a cerveja, ela dá um perlage, né? Como se ela fosse uma espumante. Então tem, né? Os copos são desenvolvidos para isso. Tem alguns copos que são específicos de algumas marcas para ter registrado mesmo, para poder ter essa experiência sensorial completa, porque quando a gente fala de experiência sensorial, o visual influencia muito, né? Nós somos seres que tem muito essa ligação com o estímulo visual. Então faz diferença, mas não é uma coisa assim... eu tô proibido, então quer dizer que eu só posso beber no copo correto? Não, né? Você pode... Se não, até nos festivais, como é que vocês fariam com as pequenas amostras? Porque daí o copo é o mesmo, para degustar diferentes estilos e diferentes, senão, né? Exatamente. Não teria tanto sentido, né? O copo traz a experiência, né? E o sabor, ele é o input de input tudo. sensorial. Assim como ver, ouvir. Como a gente fala assim, não, hoje eu vou tomar uma cerveja num copo de boteco. Daí tu tem aquela sensação do boteco, né? Mas era isso que eu queria, né? Nossa, era isso que eu tava precisando hoje. Eu acho que o mais importante é o copo estar limpo. Se o copo estiver limpo, né? Pode ser copo de requeijão. Bem basicão e perfeito, hein? Aquele copo do carioca, não é? Aquele copo que a gente chama de copo americano? O americano, Sim, né? Copo americano, né? Se falar o carioca, os mineiros vão reclamar. Eu ia falar, ele não é carioca, ele é mineiro. E lá eles chamam de Lagoinha. Lagoinha. Lagoinha, é verdade. Lagoa Santa, onde era a fábrica da Nadiro, caramba, enfim. Mas... Capédia. Eu acho esse copo chama de copo americano. Na nutrição a gente chama de copo americano. Como medida caseira, nas medidas caseiras padrões que a gente tem no Brasil, pelo menos, a gente chama de copo americano e copo americano duplo. Ainda bem, né? Ainda bem que não é lata de leite moça. Gente, saúde. O que temos aqui? Saúde. Então. Gente, esse eu sou capaz de explicar, mas não vou fazer isso. Não, então, eu não quis fazer. Eu não quis fazer como fazem lá na Coreia. Mas a ideia vocês já devem ter visto aquela velha que bota o soju e pega a garrafa e fura a tampinha, aí ela dá umas cotoveladas na garrafa. Aliás, você foi intimada a fazer esse vídeo. Você foi intimada a fazer esse vídeo. Eu vou fazer. Precisa botar um talco na cabeça. Vai ficar engraçado. Mas Eu boto Não, é que lá não chama kimono, mas a roupinha lá deles é diferente. Então, e é isso, é uma cerveja com soju. O soju eu peguei uma de pêssego, que é a minha meu sabor preferido. Docinho. Meu sabor preferido. O que é soju? Soju é uma bebida fermentada coreana. Não, fermentada? Fermentado. É um destilado? Não, é fermentado, né? Soju é fermentado. Soju é É fermentado. o mesmo princípio disso aqui, né? É, isso mesmo. Ele é de coreano. arroz? Mas ele é destilado Ele depois. chega a 20%. Ele é fermentado e destilado, não é? Ele é fermentado e depois destilado, é isso mesmo. Ele é fermentado e destilado, ele chega em 20% de teor alcoólico. E aí, ele é saborizado. E eu brinco sempre que ele é o corote coreano. Isso tem álcool? Sapinho. Isso tem álcool? 20% de teor alcoólico. E não é pouco, A gente tá? acha que Não é bem, suquinho, bem né, suavezinho, assim. Aham, não Nossa, é que pouco. delicinha. Mas é igual isso aqui, né? Que levinho. Isso aqui é muito bom, até chegar na terceira garrafa. Exato. Aí é pior que vinho. Começa a É ficar pior ruim. ressaca. É mesmo, terceira garrafa e ela é pequenininha, né? Vai enganando bem. E assim, Levedura. não sei, mas a turminha dos dorama, vem muito eles tomando. Eles Olha. tomam isso aqui gelado, tem um jeito de servir, que eles fazem lá, que eles batem na garrafa, até giram, fazem redemoinho, tem várias coisas. Tem um copinho também, Tem, né? tem o copinho certo e tal, pra você tomar. Toma-se bem gelado. Porque é uma bebida que era muito barata lá. Entendi. E era meio que o corote deles mesmo. Eles tomavam bebida barata. Aqui não chegou com precinho de Tá corote. caríssimo. Uma garrafa Agora dessa, cheiroso, uns né? 40 Eu e fico pensando assim, né? A comida coreana é extremamente apimentada, né? Imagina você comer uma comida extremamente apimentada e colocar 20% de álcool em cima, tipo assim, você basicamente vira um dragão, né? É que ele não aparenta ter 20% de teor alcoólico. Mas É o muito efeito fácil dele de picância, ele, né, vai... Sim, mas ele não aparenta. Não, ele é bem suave. Bem suave. E o que eu acho muito interessante das coisas coreanas e das coisas asiáticas em geral é que, assim, os saborizantes, os aromatizantes, eles são muito próximos do natural. Então, você vê a garrafa, você sente o cheiro, parece que tá pegando um pêssego e mordendo ele. E isso é muito legal. Então, assim, não tem como nós, brasileiros, não gostarmos de soju. É muito fácil gostar. Os dorameiros, então, os dorameiros piram. Não, esse aqui é especial para os dorameiros. Hoje é Fala, dia. Montanha. Waka, o soju, eu tava vendo aqui no Curioso, o soju é destilado. Destilado. E ele pode ser de arroz,
também de batata doce, batata, trigo, então tapioca, cevada. Então É, ele mas é igual ele é igual os... Mas ele é fermentado, ele tem que ser fermentado. Mas ele tem primeiro. levedura. Ele primeiro é fermentado. Mas ele tem levedura dentro, Fermentado ele tem destilado. levedura, Então ele ele vai é fermentar. que assim, existe o saquê, que que o saquê é qualquer- só fermentado. É que qualquer destilado, Ele foi fermentado fermentado. antes. Ele foi fermentado antes. A fermentação é o começo de toda a história. Claro. Mas o Pra que, que, é, gerar o que, que acontece? Lá no Japão, a gente tem uma bebida que é depois do saquê. O saquê, você pega o saquê, destila o saquê, que a gente chama de shochu, e que é o soju. E que na China chama baijiu. Agora sim, lembrei. Eu e a Vanessa, a gente só bebe. Assim, né? Isso. Eu Soju pra mim fiquei é presa. Eu fiquei presa Soja? no docinho. Não é? E que cerveja que é? Então, eu usei o que restinho. Que estilo? É a... Essa aqui é a IPA. tá. Mas como eles lá, mudou o eles gosto, usam então, Pilsen, de um tá? drink pro outro? Sim. Lá eles Sim. usam uma Pilsen barata, bem barata. Entendi. Uhum. A cerveja barata deles lá, tipo a nossa... Tá. Então, de milho, é milho com outra coisa. É um tantinho, então, do soju? Não. Eles É pegam... um tantão? É assim, ó. A garrafinha tem meio litro. Gente, Então isso é eles um pegam capeta 5 moderno. É um capeta capeta moderno. Aí, ó, agora falou Gente, nossa língua. É muito Porque ela isso. falou que é um corote, uma cerveja barata, é um capeta que a gente tomava. Né? Lá em São Paulo, o capeta tem doce de leite e pó de guaraná. É. Jesus. Doce de leite não, é leite condensado. Mas assim, essa bebida não tem nem nome lá, mas é muito comum. Então você pega aquela garrafa em 5 copinhos, divide igualmente, então já dá 100 ml. E aí você completa com a cerveja que você tiver. Certo. É isso que eles fazem. Como é que é o nome? Não tem nome. Não tem. Eu procurei, tá? Liguei pro amigo coreano pra saber. Ele, tipo, é cerveja com soju. Tá bom. Então, tipo, é meio isso. Bacana. Se alguém souber, por favor. Nós não temos um porta Doraneiros. aberta, assim, uma coisa que a gente criou aqui. Esses nomes Eu bons são achei- Eu nossos. estava procurando aqui, encontrei. Ele é... A origem dele vem do Araki, Sim. né? O Sim. que é araque? O araque é uma bebida bebida anisada, é um licor Delicioso. destilado de anis, assim. Foi feito na... Caraca, é foi por causa Eu gosto das também. invasões mongóis na Coreia. Ó, Olha aí. Nossa, isso eu não sabia, hein? Eu tomo araque desde que eu comecei a beber. eu adoro araque. Eu também. Desde que eu Nunca nem comecei tinha a ouvido beber, falar. ótimo. A única sou coisa mania, de né, araque gente? que eu conheço é aquele negócio de Eu araque, também. lá, aquela coisa de araque. Deve gente ter, brinca. deve ter. Deve ter uma referência. A gente brinca entre os bartenders que a araque é uma bebida do araque. Que é- Você não gosta? Eu adoro, Ah, mas tá. tem que gostar de anis. Sim. E a Sim, maioria é. das pessoas não gosta de anis. Eu não Eu sou gosto. O fã. bartender, assim, é um que ele foge de... Ele foge de várias bebidas, né? Do anisete, do sambuca, enfim, né? Até do absinto, porque o absinto também tem um tantão de anis, Nossa, né? absinto. Eu amo. Olha, tinha uma Nossa, época que eu amo. absinto era coisa moda, assim. né? Nossa, vinha no tubo de ensaio, na Não, luz entrava negra. escondido, né? Eu Aham. lembro. Agora me deu um flashback. Campos Nossa. do Jordão, grande hotel, as festas do Luciano Nossa, Huck, gente, olha 1827, mais ou menos. Nessa época eu trabalhava como promoter. Olha, já fiz isso. Nossa, Tá, olha aí. então, foi nessa época que você foi pro Surubom de Noronha? Não, infelizmente. Quando eu trabalhei. Porque nós temos provas. Infelizmente, quando eu trabalhei com o Gagliasso, ele ainda não fazia surubom. Falei que tinha prova, gente. Olha foto dela com o Conta Bruno isso. Gagliasso. Então, ou seja, a gente fez as ligações, né, viu? Vanessa? Não, não. Ah, Bruno saiu- já Gagliasso, vi o nome Noronha, da Gagliasso. Surubão. Surubão, você tava lá, cara. Não tá. Se contar, a gente vai acreditar e finge que... A gente tem uma teoria de que algumas mentiras, elas têm que ser contadas. É. Eu fui. Eu vi surubom de novo. Isso é da época que eu trabalhava com moda, mas foi depois. Essa da que eu trabalhava com promotor em Campos do Jordão. Eu tive casa em Campos do Jordão há muito tempo, minha família, né? Então a gente ia pra lá todo inverno. Isso eu devia tá lá entre os 18 e 20 e poucos. Trabalhei com moda mais pra frente. Mas, nossa, vou voltar um pouquinho e depois a gente volta no outro assunto. Não, rolou um silêncio. É. Eu tinha casa em Campos do Jordão. Não, Rolou um minha família- silêncio. É porque eu fiquei pensando assim, tá, Eu fiquei mas ela- pensando, se tiver, de vamos pra onde- lá. de onde ela é, né? Mas tem um ali ela, no release ali que a gente recebeu, meio armênia, meio italiana, mas conta essa história aí pra gente, da onde você é, que daí quem mora aqui não tem casa em Campos do Jordão. É. Eu parei em Não. Navegantes. Eu tava aqui, eu ia pra- eu O ia pra sentimento verão foi o Navegantes. mesmo. Vamos ser amiga? Não tem mais, vendemos a casa. Ah, então tá bom. Então não quero mais. Mas ela não conhece o Bruno Gagliasso, ela tem foto com o Luciano Huck, né? Não. É, Com, com como é que Gagliasso. é? O Hilbert. O Hilbert. O Hilbert. Com essa Eu galera. trabalhava com moda. Mas da onde você é?
Eu sou de São Paulo, São Bernardo do Ah. Campo, né? Nasci em São Paulo, morava em São Bernardo. Minha família é toda de lá. Eu falo que sou meio armênia, meio italiana, porque a parte da minha mãe é toda armênia. Minha mãe é filha de pai e mãe armênios, por isso que eu conheço arak. Tenho até uma relação sentimental com essa bebida, porque a gente tomava mais jovem. Né? Então, até por isso que eu brinco que eu nasci dentro da cozinha, né? Porque você imagina, o armênio, assim, se vocês acham que italiano ele gosta de cozinhar, vocês não têm ideia do que é uma família armênia. Que delícia. Por exemplo, uma vez eu conheci uma menina que era armênia, e os armênios eles se reconhecem pelo sobrenome, né? Eu não tenho sobrenome de armênio, o meu é só Bresciani, mas todos os armênios terminam em Ian. Então a gente se reconhece pelo sobrenome. Eu conheci uma vez uma menina numa turma que eu saía, que era armênia, e ela contou pra mãe dela que ela tinha conhecido uma armênia, e aí a mãe dela me convidou pra almoçar na casa dela. Devia ter uma mesa que dava o dobro dessa, abarrotada de comida, e ela falou, eu não sabia o que você gostava, então eu fiz tudo. São banquetes sempre, né? No receber. O armênio, ele tem essa coisa de carinho pela comida. Então, na minha família até hoje, junta todo mundo para fazer esfirra, por exemplo. Meu tio faz a esfirra, também. as crianças abrem. As crianças... Então, tipo, é uma coisa de família. Então, eu brinco que eu nasci dentro da cozinha. Eu aprendi a cozinhar com a minha avó materna, né? Então, a gente tem essa coisa da comida. Talvez isso tenha me levado para a cerveja também. Né? Acho que também essa conexão tem. Então, eu morava lá, e aí a minha avó materna, com meu avô, tinha um casa em Campo do Jordão. Então, eu passei muitos anos aí da minha adolescência e início de vida adulta indo pra lá. E como foi forte, né? Porque você, na área da gastronomia, de alguma forma, cerveja, né? Tem tudo a ver. O teu irmão, a mesma coisa lá na escola da cerveja. E o teu outro irmão, que estudou gastronomia, teve restaurante, enfim, vive esse mundo da gastronomia diariamente. Virou Então, food olha... depois. A minha família é toda conectada, né? Sensacional. A minha mãe teve restaurante também há anos, né? Na Alameda, na Tratoria de Mantova, não sei se vocês lembram. Hein? Gente, o italiano sério? da Alameda era da minha mãe. Que ela abriu por conta de alguns jantares que a gente fazia em casa. Sua mãe era parte armênia. Da parte armênia, mas ela abriu um restaurante italiano. Gente, não tentem entender minha família, porque Não dá. Aí vai precisar de um podcast de um pouco mais tempo. Com umas 5 terapeutas, mais ou menos. É bem complicado. E ao mesmo tempo é muito doido porque meu pai vem da área de educação, né? E eu e meu irmão fomos para a área de educação. Sim, meu pai foi diretor da FEI, da Faculdade de Engenharia Industrial, durante alguns anos. Foi reitor. Então, assim, a minha mãe, a gente fazia... Quando a gente mudou para Blumenau, desculpa, blumenauenses, mas as pessoas basicamente comiam frango e batata aqui, né? Então, era uma coisa... E que faz sentido para a cultura alemã, né? E pra gente foi um pouco impactante, né? Demais. Eu senti muito, e eu vim agora. Tipo, fazendo o quê? 7 anos que eu moro aqui. Pra Acho mim que foi agora muito estranha a alimentação. mudou bastante, Mas ainda assim, pra mim, que veio de São Paulo, japonesa, gente, eu estranhei muito, assim. E não tinha Faltava nada, coisa. né? Não tinha tempero. Meu pai, por exemplo, ele Faltava vinha coisa. pra cá, ele trazia pizza. O pai traz pizza pra gente, né? Ele passava na pizzaria de lá e trazia. Então, temperos, tudo não tinha. E a gente fazia muito jantar em casa, né? Jantar, almoço. Eu cozinhava pra galera, até na época de faculdade, tinha mais tempo. Fazia, sei lá, 5 lasanhas diferentes. E aí, nesses jantares, o pessoal começou, abre um restaurante. Aí minha mãe falou, quer saber, vou abrir. E ela abriu um italiano, e ela fazia a noite árabe, acho que a cada 2 meses, uma coisa assim. E ela abriu um restaurante. E assim, a gente tinha umas coisas assim, por exemplo, a gente não levantava a cadeira enquanto o cliente estivesse lá. A gente ficava aberto para almoço até as 3, 4 horas da tarde, porque a gente achava o fim da picada, a gente sair para comer às 2 horas e tá tudo fechado. Então a gente veio na contramão, né? E aí foram acho que 13 anos de restaurante. Aí começou a ficar cansativo também, minha mãe fazia tudo sozinha. Trabalhei uma época com ela, depois meu irmão veio trabalhar com ela, depois ele abriu o restaurante. Então minha família é toda bem ligada nessa questão de gastronomia. E como foi que vocês vieram parar na nossa linda Blumenau? Ai, gente, então, meu pai era super neurótico com segurança, né? E aí filhos pré-adolescentes e tal, porque vamos mudar, vamos pra onde? Vamos pra Joinville, daí foi pra Joinville. A Joinville tá muito grande, vamos pra Pomerode. Minha mãe, Pomerode eu não vou, porque não tem nada. Aí minha mãe veio assim, o índice de suicídio em Pomerode é super alto. Você quer segurança, meu amor? Não vai rolar aqui, né? Não vai dar. E aí Blumenau tinha faculdade, né? Já tinha FURB. Blumenau era um pouco maior, tal, então vamos para Blumenau. Meu pai veio, comprou um terreno, tal, e aí foi processo de construção, enfim. Para mim que foi complicado, eu tinha 17 anos quando eu vim para cá. Né? A minha sorte é que eu caí direto na faculdade. Sim. Mas assim, foi difícil. Acho que o shopping tinha aberto fazia um ano, a gente veio em 95, tinha aberto em 94, então era tudo muito, né?
Meu, pra quem sai de São Bernardo, tudo Imagina fácil com ali. tudo, né? Aham. Conveniência, né? 24 horas tinha, que as Já padarias tinha. fechavam às Sim. 6 Até da tarde. pouco tempo As tu coisas saía... fechavam na hora do almoço, ainda fecha. É. Restaurante fechava no almoço. Restaurante É. fechava. Mas até pouco tempo, tu queria comer alguma coisa depois das 10, não tinha mais. Domingo. Domingo. Quando eu me mudei pra cá, eu queria morrer num domingo. Aham. Cortar os pulsos. Assim. Não, mas não tem muita coisa ainda. Ai, Mas melhorou. Ainda tipo, tem. mas Deu uma melhorada. Melhorou, Mas, melhorou. nossa. Olha, de Melhorou. 95 pra cá, pelo amor de Deus, a gente Oh. tá numa evolução crescente, graças a Deus. É. Mas foi bem traumático, assim, né, no início. E aí, nessa brincadeira, começou essa história de vamos abrir e tal. Enfim, abrimos. Já. Quer falar? Não. Que eu tô muito depois eu tô muito depois eu falativa puxo, hoje. Depois eu puxo. A minha família foi assim também, que a gente morava em Marília, né, interior de São Paulo. Tem uma colônia grande, Sim. mas as comidas japonesas ali eram as comidas de Baiten, que a gente fala, que era assim, Baiten é o seguinte, a comunidade japonesa é muito unida. Então, as crianças, né, tem jogo de beisebol, tem getoboro, tem não sei o quê, escola de japonês e tal. E todo mundo se reúne, sabe? Então, faz muito almoço coletivo. As senhorinhas vão todas pra cozinha, enfim. É muito E bonito. é a comida do Baiten, que a gente fala que é isso aí. Essa vendinha, esse restaurante coletivo. O vamos japonês dizer tem isso também, né? De demonstrar Muito, carinho pela comida. muito, e muito. querer, assim. Tanto né? que se você olhar os doramas japoneses, os doramas coreanos também, assim, a cultura é bem parecida em alguns aspectos. Se olhar, eles comemoram, eles conversam, eles se encontram em restaurantes. Não é igual a gente que vai pro boteco. Né? E aí, assim, a minha família foi muito isso. Da minha mãe fala assim, nossa, eu sinto falta da comida, não da comida do Baiten, que é a comida do dia a dia, mas eu queria ter um restaurante com uma gastronomia um pouco mais elaborada. E foi aí que ela abriu o restaurante japonês lá em Marília. E eu lembro, assim, que foi é bem isso que que a tua família sentiu, assim, de não ter, tipo, falando assim, mas como não tem agora nada para eu comer nesse horário, não tem para onde eu ir, enfim. Então tinha várias dessas necessidades, assim. E como, né, essa coisa da cultura, né, do alimento ser uma forma de carinho, é um jeito de amar, então nossa, eu entendo muito isso. E assim, esse amor pela comida. Nessa necessidade que a tua mãe percebeu, que a tua mãe, tua família percebeu, trazer não só comida para comer, mas a afetividade que vocês tinham dentro de casa. Sim. Que isso é o que... Quando você sai, que você tá procurando uma comida, você não quer comer muitas vezes, você só quer um abraço, né? É aquela Aquela comida comida afetiva que, Aham. nossa, muito boa. E aí eu queria aproveitar e te pedir, Fê, hoje você no mundo da cerveja, você engloba isso, cozinha, colocando a cerveja no teu prato pra cozinhar. Óbvio, pra beber, né? Tem que estar aqui, né? Porque isso aqui é coisa do cozinheiro. Um copinho aqui pra mim e outro aqui, né? Existe isso de você colocar, fazer essa harmonização dentro da panela? Você testa? Boa, Cê- testes, Você né? consegue tomar uma cerveja e dizer, acho que isso aqui harmonizar. Não só a harmonização que a gente vê em cardápio de às vezes tá comendo e tomando para harmonizar. Não só isso, mas combinaria dentro de um preparo. Sim, sim. A gente tem, por exemplo, na Bélgica, a gente tem a Cozinha de la Bière, né? Que é muito famosa, eles colocam muita cerveja dentro da comida. Aqui no Brasil a gente acaba, assim, ficando limitado à questão da cerveja preta com carne, né? Exatamente. E geralmente se usa muito a caracu. Não sei se posso falar a marca aqui, mas Pode. se usa muito caracu. Mas no sommelier de cervejas, por exemplo, no curso, quem fazia pra mim era a Larissa Guerra, que agora foi pra Porto Alegre. Fiquei com o meu catering na mão e eu comecei a cozinhar. Eu falei, vou fazer porque eu sou enjoada, eu quero daquele jeito. E aí tem um prato que eu cozinho, né, que é um carbonara flamand, que vai 4 horas, fica cozinhando na cerveja. Então dá pra fazer, por exemplo, se você colocar a cerveja numa fritura, num empanado, aumenta muito mais a crocância, né? É sensacional. A gente pode fazer... Cara, tem muita coisa pra fazer. Doce, brigadeiro com cerveja fica incrível. Bolo com cerveja fica incrível. Você pode fazer... Meu Deus, vinagrete com cerveja. Olha! Né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é assim, cervejas com amargor muito alto, quando você faz redução, o amargor concentra um pouco mais, né? Então você vai trazer esse amargor para da comida. Para da comida tem que tomar cuidado. Mas eu já fiz risoto com cerveja, por exemplo, risoto bianco com wheat na minha entrega de TCC de Mas Master substitui todo o caldo?
Não, eu pus um pouco de caldo e pus um pouco de cerveja. E algumas vezes eu tô cozinhando ali e abro uma cerveja e falo, será que vai ficar bom? E eu boto lá. Às vezes dá certo. Eureka. É um drink, né? Às vezes dá super certo, às vezes... Eu boto angostura no estrogonofe. Você falou que é o temperinho da vida, Angostura, né? Jägermeister. Não é só no drink. Jägermeister eu uso também vou fazer doce, coloco um pouco de Jägermeister, porque ele traz uma canela, traz um negócio. Dá pra trabalhar, porque o álcool ele evapora. Se você reduz o álcool, evapora, né? Você vai ficar 4 horas cozinhando não é mais Não, tão evapora ruim, tudo. não. Só que fica a característica da cerveja, né? Então, por exemplo, eu uso uma cerveja belga, geralmente uma Strong Golden Ale, uma Triple. São cervejas que trazem frutado, trazem condimentado, então isso tudo vai para o prato e fica diferente, dá uma diferença. A minha mãe, por exemplo, ela não gosta de brigadeiro de cerveja, porque ela fala tem cerveja, e a minha mãe não gosta de cerveja. Então, Ora. não, é muito louco isso, né? Porque assim, às vezes eu falo isso até em aula, né? Que eu falo, gente, a percepção de amargor das pessoas é diferente. A minha mãe tem 3 filhos que são sommeliers de cerveja e ela não bebe cervejas mainstreams de mercado porque ela acha amargo, né? Então, é meio isso. Ela só toma uísque com mel. Mas ela também não é light, né? Eu pensei, não, ela deve gostar de chá. Não, ela gosta de whisky com mel. Aquele honey, ela toma. O meu pai, em compensação, gosta de beber tudo. Então, assim, na verdade, foi meu pai que colocou, que introduziu o álcool na nossa vida. Isso que eu ia perguntar agora. Como é que então surgiu essa... Puxei. Puxa. Não, mas como então, né, de que tu contou um pouquinho da história, como que surgiu então a cerveja na tua vida e dos irmãos, então? Porque veio meio que junto e isso aconteceu por estar em Blumenau? Então, vamos lá. Eu bebo cerveja há muito tempo, eu comecei a estudar cerveja por causa da escola, né, da Escola Superior de Cerveja e Malte, que é do meu irmão do meio. Tá. Ele trabalhava com educação à distância já, isso há muitos anos atrás, quando nem se falava muito em educação à distância, mas voltado para a formação de professores. E aí ele queria abrir uma faculdade de engenharia de produção. E na época ele namorava com uma menina que era mais cervejeira. E aí ela falou, poxa, mas numa conversa de bar, assim, poxa, mas Blumenau, né, Oktoberfest, não tem curso de engenharia de produção de cerveja. Então vamos abrir uma escola de cerveja. E aí ele montou a estrutura toda, contratou professores de fora, começou um trabalho, que agora, esse ano foi acho que 2014 que ele começou, esse ano fazem 10 anos. E aí começou a construir, né, a história da escola. E entre esses tempos eu fazia um curso lá, eu sempre gostei de beber cerveja, mas nunca com essa atenção especial. Como eu gosto muito de comida, eu sempre fui muito referência para os meus amigos de indicação. Eu vou para tal cidade, onde eu devo comer? Eu falava, vai em tal lugar. Eu sempre gostei de preparar a comida para as pessoas. É aquilo, é uma forma de carinho. Quando eu comecei a estudar cerveja, eu falei, cara, eu posso apresentar sabores novos e aromas novos para as pessoas sem precisar necessariamente cozinhar. Então, tem um amigo meu na Alemanha, eu falo, prova tal estilo aí de tal região que você vai gostar. Ou seja, é um EAD de dica de... Sensacional! Isso. Adorei. Mas vocês tiveram uma facilidade também de, né, paladar, Memória, né? enfim, de memória, De até pela infância. própria culinária, vamos Sim. falar assim, porque não é fácil para todo mundo conseguir sentir notas. Sim. Falávamos disso, né? Aham, com É, certeza. sim. Não é fácil você sentir notas, você ter tudo isso. Então tem muito estudo, né? Tem assim. Muito... Tem duas coisas. Uma que é você ter mais facilidade. Quando você está na gastronomia, fica mais fácil para você. Mas não necessariamente fica mais fácil de identificar, tá? Porque o ser humano ele tem uma coisa assim, a gente identifica, são mais de 10 mil aromas, né? Mas a gente não consegue verbalizar, porque não é um exercício que a gente faz diariamente. Quem aqui come e fica pensando, olha, tem isso, tem aquilo. Não, você não verbaliza. Você come, acha gostoso e, né, morreu ali. Então, assim, existe a coisa de você ter uma memória sensorial construída durante a sua vida, mas existe o quanto você se esforça e quanto você coloca de trabalho para desenvolver sua memória sensorial. Porque, se você tiver algum problema de saúde, uma ageusia e tal, tudo bem, vai ser mais complicado para você. Caso contrário, é um treino, tá? Da mesma forma que você treina seu cérebro para ler, para estudar, você treina seu aparelho. Repertório, né? Todo, Dá nome, né, para o que você acha que é. Exatamente. Eu conheço pessoas, por exemplo, que, sei lá, em 2, 3 anos de mercado, tem uma percepção sensorial gritante, assim, maior do que pessoas que estão há 10 anos no mercado. Então, é o quanto você põe de esforço nisso também. Tem a ver com a idade, né? Tem a ver com milhares de coisas, mas o facilita você ter uma relação com a gastronomia? Muito.
mas eu já dei curso em escola de gastronomia e eu faço uma brincadeira que eu adoro, eu gostaria que fizessem comigo. A gente põe muita coisa dentro de copinhos de café, né? Não, cobre o copinho de café com papel alumínio, faz uns furinhos e pede para as pessoas descreverem. E na faculdade de gastronomia, a turma não acertou 50% dos aromas. Mas isso é bem perceptível nos realities de gastronomia, que tem provas que é de olfato e tem provas que são até de paladar, Sim, que as aqueles pessoas têm dos muita dificuldade de identificar com o paladar, porque tu não tá vendo e tá muito ligado, né, com o visual, com o olfato, paladar, tudo. E aí, Vamos ver, não tem. Tem que ter muito essa parte. Eu tava lembrando agora que a gente participa da Gincana, cidade de Blumenau, e teve uma prova da Gincana que foi assim. E aí a gente ficou meio quem vai, né? Quem vai, porque daí tem aquele que tem repertório, mas tem aquele que diz, não, mas eu sou bom disso, eu sou bom naquilo. Quem tem paladar infantil não pode. E eu lembro que, na época, quem foi pra prova foi o Marcos Nicoletti, que é o nosso amigo, que é chefe de cozinha, né? E que tem E até engraçado, porque o que ele errou, eu cheirei e falei, mas marcou isso aqui, né? Dele, tá, vai lá. Eu falei, não, mas... Nossa, eu queria muito participar de uma Mas é porque assim. Aí juntou um pouco da minha formação de nutrição e do gostar da gastronomia, mas ele, obviamente, tem, né, muito mais do que eu, mas que foi muito legal, assim. E eu lembro muito que eu e o Monte, a gente fazia isso. De comer algumas vezes em algum lugar e dizer, aqui tem isso, um pouco disso, daquilo. E a gente parou de fazer isso. Mas como é treinável mesmo. Mas assim, uma dica para todo mundo que quiser fazer isso, que é uma coisa que eu falo repetidamente para os meus alunos. A gente tem uma mania de querer acertar, né? Porque quanto mais a gente acerta, melhor a gente é em alguma coisa. Isso é do ser humano. Então, na ânsia de acertar, você vai no aroma já querendo acertar. E você nunca pensa no macro para chegar no micro, né? Então, você sente um aroma, primeiro pensa, o que é isso? É uma fruta? É uma raiz? É um tempero? Sabe? Faz esse processo. É uma fruta, legal. É uma fruta ácida? É uma fruta amarela? Vai fazer esse processo com calma. Desmembrando. Né? Até o momento que você vai chegar. E pode ser que você só identifique que é uma fruta amarela, por exemplo. Tá tudo bem. Na próxima, você vai conseguir, né, traçar esse caminho. Então, tem muito isso. Da gente não verbalizar e da gente já querer acertar. E é muito difícil, porque quando você vai... É igual fazer avaliação de cervejas. Quando eu faço prova com eles, eu falo assim, gente, vocês não sabem o estilo da cerveja. Façam a descrição sensorial. O que eles fazem? Eles... sentem o aroma da cerveja e falam, eu acho que é tal estilo. Daí eles fazem a descrição sensorial de acordo com aquele estilo. E aí eles erram. Claro que erra. Isso é do ser humano. A gente... não, mas eu acho que é isso. Então porque nós somos... Gente, análise sensorial, existe a profissão influencer hoje por alguma razão. Nós somos influenciáveis. Total. Né? Então, se a gente tá aqui, daqui a pouco eu viro e faço assim, ela falou, né, que é pêssego. Eu falo assim, nossa, gente, vocês estão sentindo lixia aqui? Tem muita vai lixia. dar 5 minutos. Mas vai tem muita lixia. Porque pegar muita coisa, vai morango. Vai pegar morango. Pegar morango. Eu ia dizer morango. Obrigada. Morango, lixia, Se eu ia dizer morango, eu não ia dizer. Então, assim, eu não peguei, mas agora que você tá falando, eu tô pegando, sabe? Acontece muito disso, assim, a gente é influenciável pela opinião do outro e pelo que a gente pré-concebe, né? Então, acontece muito isso. Exato. Ô, Cami, agora a gente vai acabar tendo que trazer o Marcos Nicoletti aqui, né? Porque a gente tá no 7º episódio, acho que todo é a mundo 5ª vez fala. que a gente cita ele. A gente sempre fala Será dele. que ele será o primeiro homem a participar? E sabe o que é muito Olha. engraçado? Não é... Ele é tão referência que não somos nós, as apresentadoras, né, ou o Montanha que fez a referência. É Os sempre convidados a convidada. que lembram também. É, Agora sempre fui eu, mas a convidada convidada. lembrou. É verdade. Né? Mas ela lembrou. Exato, mas assim, todo Ele é mundo... muito amigo do meu irmão, né? Conheço ele. Sim. Figuraça, né? Esse tem Então, muito eu pra desfilava com o seu irmão. eu fazia festa com o seu irmão. Eita! No fim das contas, todo mundo de Blumenau conhece alguém da minha família. Exatamente. Não, o mais engraçado, aquelas histórias. Quando a gente começou o primeiro episódio, eu falei, conheço a Waka de um lugar, a Cami de um lugar, a Vanessa de um lugar. Todo mundo diferente. Nos juntamos. Aí um dia eu conheci o irmão da Fê. Aí depois eu conheci o outro irmão da Fê. Que foi justamente no período que vocês abriram a escola de cerveja. Aí, beleza. Aí um dia eu conheci a Fê. Eu nem sei qual foi o momento, se tinha ligação com a escola. Enfim, conheci a Fê. Conversa vai, conversa vem, vida vai, vida vem, blá blá blá. Então, meu irmão, e aí ela começou, porque o meu irmão é esse, meu irmão é aquele. Eu falei, não é possível, os três. Não é possível que vocês são irmãos, gente. E isso é muito Blumenau, você vai conhecer. A gente não tem nada a ver um com o outro. Não tem, engraçado. não tem. Mas você sabe que eu tava com a minha mãe esses dias, a gente foi ao teatro, assistir um stand-up, e tava eu, meu irmão do meio e minha mãe. O meu irmão mais novo hoje mora na Itália, né?
E aí, minha mãe adora hambúrguer, né, batata frita. Aí meu irmão falou, vamos passar no Tritão? Minha mãe, vamos. Eu falei, lá vão eles, né, 10 às horas da noite comer bobagem. Eu falei, tá, eu vou junto, mas não vou comer. E aí liguei pro Carlinho, falei, ó, a gente tá chegando aí, faltava 10 minutos pra fechar, Carlinho é podemos, outro. Todo né? mundo liga pro Carlinho, gente. É. Vamos pra- no fim da Carlinho, festa, o Carlinho tá aberto. Não, e eu Vamos, conheço Carlinho. o Carlinho desde a época do Blue, né? Gente, quem é o Carlinho? O dono do Então, Tritão. o telefone dele. Mas Devo eu- conhecer. É onde acabavam Já todas cheguei as lá formaturas, muitas todas madrugadas. as Deve ter festas. história Sempre pra acaba no contar, Tritão, hein? 4 da manhã. Sim. Claro, Liga pro quem Carlinho. nunca? Só não sabia o nome, mas já estive Quantas lá. vezes Já saía, estive lá. saía do curso, eu ia sair Desculpa, de outro trabalho, inclusive. ia andando, Desculpa por alguns after. Alguém fez fiasco lá. Carlinho, peço perdão. Não, eu não, eu sempre me comportei bem. E aí, fomos pro Carlinho, a gente sentou, tava minha mãe e meu irmão, e eu vi que o Carlinho veio atender, ele olhou assim com uma cara de, tipo, Nazaré confusa, eu falei... Aí eu falei assim, Carlinho, meu irmão e minha mãe, dele, não. Porque a minha mãe frequenta o Tritão, meu irmão há anos, né, desde o Blue, e eu desde o Blue. Daí ele assim, não, que vocês são tudo parentes. Essa reação, gente. E parente de primeiro grau, você acredita? Exatamente, então tipo, foi muito engraçado. Eu falei, só faltou o Vinícius, que também se estivesse aqui ia ser a mesma reação, né? Tipo, como assim? Como Vocês são assim? irmãos? Mas é muito doido isso. É loucura. Nossa, Quero perguntar uma coisa pra Camila e pra Fê e pra Laga também. Quem tem receita, passa. E pra Vanessa também, por experiência. Por experiência. Gente, a gente tá falando de cerveja, mundo cervejeiro e tal. E aí eu tenho certeza que muita gente aqui, né? Não vou apontar nomes, porque eu não sou dessas. Mas todo mundo deve ter passado um dia da dose e ter ficado com uma boa de uma ressaca no dia seguinte. Como é que passa essa ressaca? Achei que você ia pedir pra contar uma história de bebedeira, tá mais tranquilo. Mas é isso depois, cada um conta a sua e depois conta com a receita da ressaca. Pode contar a sua bebedeira. Deixou a bola na frente do A gol. minha já saiu num episódio É. que assim, Já foi. vou dizer pra você olhar, porque eu tava dançando, né, Sing in the Rain na Ponte Vecchio, na Itália. A minha eu nem sei se eu posso contar, né? Claro que pode. Aqui Mas- ninguém vai saber segredo, imagina. Como passa a ressaca? Minha dica é não fiquem de ressaca. Hidratem-se durante a bebedeira. Pós-ressaca, suco de laranja, isotônico, bastante água, um remedinho para dor de cabeça. Assim, a ressaca é uma agressão que a gente faz ao nosso corpo na noite anterior, né? Então, se você consome álcool, por mais que você passe da conta no álcool e consumir água junto, você não vai ter essa ressaca. Você não vai ter o ressecamento, né? Você não vai ter a diminuição, a desidratação, e aí você não vai ter ressaca. Então, assim, minha dica é não fique de ressaca, beba água. Tá certo. E qual foi o seu pior porre? Ai, gente, eu não sei se eu posso contar. Claro que Claro que pode, pode. só Mas entregar. o programa não é Meu pode, pior, mas assim, relaxa. fique à vontade, você tá... A gente vai Não falar- somos só nós 4. Só A nós quatro, Vanessa, todo mundo gente, que a Vanessa tá chorando. A chance do teu pior porre ser pior que o delas, mas olha, tá. eu Não tem, ué. Eu lembrei de um porre que envolve uma outra pessoa, então eu não vou contar, deixa eu pensar. Só não cita nomes, Mas não tá conte tudo o nome bem. da pessoa. Não, mas aqui esse eu não tava muito de porre, na verdade. Eu acho que um dos piores porres que eu tomei foi o primeiro porre que eu tomei. Que eu tava com a minha prima e a gente devia ter uns 14 anos, mais ou menos. E nós olhamos uma pra cara da outra e falamos, vamos tomar um porre? Programa. Isso é muito bom, de vez em Porre quando. programado. Depois eu vou passar esse link pra minha tia, que tadinha, ela teve que lidar com a gente. Eu ficava muito nas minhas primas, né? Eu tenho 3 primas mulheres, então eu ficava muito com elas, a gente saía junto, viajava junto, enfim. Vamos tomar um porre? Vamos. Aí ela falou assim, vamos beber as cachaças do meu pai, então, porque se a gente tomar o uísque, ele vai ver. Meu tio tinha muita cachaça. Olha lá, se entregando. Ah, E aí, começou. tá, primeira garrafa, e dá-lhe tomar cachaça, dá-lhe tomar cachaça. Totalmente sem noção, né? 14 anos. Aí, num dado momento, eu falei, nossa, eu tô tonta. Ela falou, eu também, vamos tomar Coca-Cola que corta o efeito. Ah, Boa, brilhante. Gênios. Gênios. Aí tomamos 2 litros de Coca-Cola, né? Nada resolvido, tudo determinado momento. E a gente, assim, a minha prima mais velha, que tem a mesma idade que eu, o quarto dela, ele tinha uma janela que ele dava pra sacada do prédio, do apartamento. E a porta que ficava aqui, que era a área dos quartos, ela rangia. Então, pra não abrir a porta pra minha tia não acordar, a gente pulava pela janela. Ai. E a gente pulava a janela, Que né? medo. Não aconteceu nada disso. Eu pensei, pronto. E no apartamento da frente morava um namoradinho dela da época, que estava com um amigo. Então a gente se comunicava pela janela com né, muitos movimentos, porque a gente não podia Falar, né? Porque falar, você porque senão acordava. acordar. Enfim. Bom, resumo da ópera. Eu passei muito mal, assim, aquela passar mal mesmo. A minha tia acordou, né, chamou
tipo, queria que eu e a minha prima fôssemos pra sala, eu não tinha condições, porque eu estava, né, assim, acho que foi o pior porre que eu tomei na minha vida. PT total, e a minha prima, e ela falando com a minha prima, né, e dando bronca nela, não sei o que, e ela encostada na parede, ela falava assim, não, mãe, eu só precisava que você parasse de se mexer. E aí a minha prima, a Fernanda tá ali naquela situação. Ela falou, ninguém mandou vocês beberem. E agora eu quero mais é que vocês durmam aí, as duas nesse meio. Eu acordei daquele jeito, assim, cabelo grudento e tal, não sei o quê. E no dia seguinte eu fiquei com a incumbência de ligar pra minha mãe. Que bom. Porque você fez isso, agora você vai ligar pra sua mãe. E eu morrendo de medo de ressaca, dor de cabeça. Liguei pra minha mãe e já comecei assim, ai, tô com uma dor de cabeça, não sei o quê. E aí no dia seguinte a gente caçando chocolate, né, pelo apartamento pra comer. E aí minha mãe, mas o que aconteceu? Eu falei, então, né, eu tomei um pó já com medo. Minha mãe começou a rir e falou assim, você tá com ressaca? Tô bem feito, ninguém mandou beber. E começou a dar risada. E minha tia ficou muito pé da vida. Maravilhosa. Como que você fala um negócio desse? Ela falou, assim, tipo, 14 anos, elas nem sabem o que estão fazendo. Eu acho que, e é muito doido porque, assim, eu acho que você tomar um porre muito jovem, ele às vezes te traumatiza também, né? Não que eu não tenha tomado outros porres na vida, mas eu comecei, talvez, a ser um pouco mais responsável nos meus porres, sabe? Quando eu bebia muito, eu tava de carro, deixava o carro e ia de táxi, sabe? Você sabe já o resultado? Quando você tá bebendo em casa, tranquila, né? Com proteção dentro de casa, né? Melhor lugar pra você tomar o primeiro porre. Meu Deus. Mas foi um porre histórico esse, assim. Coitada da minha prima, né? Que ela tava um pouco mais sóbria que eu e teve que... E com a mãe, que era braba. Nossa, a mãe brava. Calma, é que a minha tia, coitada, ela... Como a gente vivia juntas, era na casa dela, todos os B.O. que davam, era ela que tinha que resolver na hora, né? Então, assim, tadinha, ela carregou bastante cruz aí com a gente. 3 mulheres, vocês imaginam. Quando a gente se juntava em turma pra ir pra Campos do Jordão, eram mais ou menos 8 mulheres. Porque éramos nós 4, mais minhas outras 2 primas, mais amigas e mais... Enfim, imagina... Dominavam né, o mundo. Pré-adolescentes e adolescentes Meu ali. Deus, Então, era uma doideira, era uma loucura. Onde reúne muita mulher que todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Tipo você imagina as armênias. Tipo aqui. Boa. Não, e todas as armênias. A gente tinha Todas apelido, armênias? inclusive, em Atibaia de as armênias. As As irmãs da dona Armênia, Armênia, né? porque era tudo da família, da parte armênia. As filhinhas da mamãe. Devem ter ouvido muito Muito isso. isso, Não, na época da verdade. novela mesmo, assim. Nossa. Rainha da sucata era aquilo, gente? Ah, meu bem, aí eu não vou... Isso que eu ia dizer agora. Ela falou, a gente vai ficando mais velho, vai ficando responsável. Não, eu vou ficando mais velho, vou ficando com amnésia. Daí eu vou tomando mais um porre. Eu esqueci como ele é horroroso. Entendeu? É isso que me acontece. Daí eu não vou lembrar. E é mais. engraçado. Nossa, eu tenho anos que eu não tomo porre. Do porre é engraçado Viu? que assim, o meu pior porre, eu lembro dele inteiro. Mas com certeza o porre que eu aprontei mais é o que me deu amnésia. Eu tinha amnésia Entendeu? com saquê. Saquê me dava amnésia total, eu não lembrava de nada. Nada. É meu. A Vanessa tá bem quieta aqui do meu lado. Gente, eu tô só pra ouvir a Vanessa. Eu também. Você quer eu vou pular, então. Ela só toma Antes da saquê. Vanessa falar, eu quero falar É. uma coisa. É que eu já fiz isso, Ela de tomar tá a bebida chorando já. Ai, gente, não, do tudo como é que é o certo. nome? Que tinha antigamente nas casas uma ilhazinha que era o barzinho. O bar. Sim. O bar. Nossa, era muito Gente, chique, né? Todo mundo tinha um Total. chique, era Isso era muito chique. Com laca, Verdade, inclusive, É, né? não, Bar de laqueado. Exatamente. E aí ficava com as coisinhas penduradinhas, o negócio Que em cima erro, dona da arquiteta. prega. Nossa, era muito Exato. brega, né? E aí a gente bebia, e aí tá, claro, na casa das amigas, e na época todos os pais tinham bar, obviamente, né? Assim, eu era a única que não tinha. Eu também não Mas, tinha. É. Tudo bem. Ai, obrigada, amiga. Mas aí, o que a gente fazia? A gente queria enganar e botava água dentro. Ai, que esperta. Entendeu? Era um pouco... Nossa, espertas mesmo. Aí a gente tomava tudo, às vezes da garrafa, dizia, meu Deus, olha quanto que a gente tomou. Aí botava na torneira e enchia de água. A gente cagava com a bebida que sobrava dentro. Cara, judiação. Enfim, mas a gente daí não era pego, assim, Ah, às mas vezes. o porra era real. Depois Isso é que vocês faziam a falcatrua. Não, a gente fazia na hora, a gente bebia e já ia botando na hora, porque a gente ia trocando as garrafas. Vamos experimentar essa? Vamos. Então essa que a gente bebeu, a gente enche de água. Mas É eu sempre não uma sei, Gabriela. não sei se é impressão minha, mas eu acho que nessa época os nossos pais, tios, eles não bebiam muito, porque eles realmente demoravam às vezes meses para descobrir. Descobri, exatamente. Não Nesse descobri. caso, descobriram porque realmente a gente, né, fez um pequeno escândalo, mas assim, eles demoravam. Vocês pra deixaram as provas do crime ali. total. Não teve No jeito. uísque a gente fazia muito de botar chá, né? Chá. Infusão, né? A gente fazia infusão e botava dentro do Lá em casa da era chá garrafa. mesmo. Eu sempre, Olha o tenho a nível. impressão- Eu sempre tenho a impressão, cara, que eles fingiam que não sabiam. Eu também acho. Eu acho que mais ou menos, porque pode ser, às vezes tinha tanto lá no bar
Que daí, às vezes, ficava tanto tempo ali, aquela coisa... Tinha-se muito isso, né? Ai, eu não tenho dinheiro pra comprar, trabalhei tanto pra comprar esse Só whisky tão tomava bom, whisky, então eu vou deixar ele ali. Sabe E que aí fica um ficava bibelozinho, certo. assim? O uísque Não passava era. a vida na Aí, parede. às vezes, né? estragava, passava validade, ou estragava, às vezes, uma cerveja. Aí, ganhei aquela cerveja, e aí a cerveja fica. Porque vai chegar o momento especial pra tomar. E não chega. E aí, os filhos vão lá e tomam. Bem que fizeram os filhos. Gente, eu tô curiosa. Vanessa, conta. Porque assim, ó, não, gente, eu só tava pensando em Agora todas tu vai as contar. histórias. Eu comecei a pensar qual que dá pra contar, mas eu comecei a perceber que todas têm as pessoas muito piores do que eu. Ah, então você tá bem. Mais ou menos. Não esqueça que ela é inimiga do fim. E a gente ou sempre o acaba vínculo. num rolê aleatório muito Sempre. assim. Nossa, como é que eu vim parar aqui? Mas, cara, tem muita coisa engraçada, mas realmente sempre tinha alguém pior, porque daí eu acabava rindo da cara da pessoa. Ou cuidando, Sentar, né, da pessoa. rindo e cuidando, obviamente, levando ela pra casa, ou a gente... Pandemia mesmo, foi campeã, assim. Vanessa, Opa. qual foi o lugar mais aleatório que o porre te levou? Ai, difícil. Você falou assim, caraca, como é que eu vim parar aqui? Conta um, assim, que você fala, nossa, esse aqui... Ai, um pouquinho difícil, assim, porque tem a parte que a gente não lembra muito bem, né, das coisas que acontecem. É a parte da edição, né? Que... Não, mas é que assim, ó, o que acontece muito das coisas aleatórias é que a gente vai pra um lugar e daí tá ali, daí encontra pessoas e dali eles estão indo pra uma festa. É o after do after. Onde tu não tava programada pra ir naquela festa. Você E tu não não foi conhece convidada ninguém também. naquela festa. E aí tu chega lá, mas é normalmente assim, não é um lugar que, nossa, que absurdo. Isso aqui provavelmente já parei em algum lugar, mas eu não vou lembrar agora. Mas normalmente é isso que acontece, que tipo, tu vai numa festa, encontra alguém, aquele alguém tá indo pra outro lugar, tu fala, vamos. Daí o próximo tá indo lá na outra casa e vamos. É assim, Eu normalmente. já fui parar no xerife, se concorda. Saudade? Tem história. Jogar, Meu amor, assim, pode no- contar. Eu já fui parar, é. eu já fui parar num... Na casa da Sete. lembrei. Eu já fui parar na casa das 7, mas com pão que eu ganhei de doação de uma amiga que era padeira. E aí a família era padeira e tinha uns pães artesanais maravilhosos, eu levei. E aí Na tava casa da bêbada Sete. na casa da 7. E aí eu fui embora e deixei os pães lá. Eu tenho uma E foto. nem tomou café com elas, mas... Só contextualiza, pessoal, porque temos audiência que não é de Blumenau. Não sabe o que é a casa das tá, sete. vamos... Quem vai contextualizar? Você que foi. São casas, assim, deixa eu então contextualizar. Lembra da novela As 7 Mulheres? Então, são 7 mulheres, mas assim, às vezes 7 que se multiplicam. São todas mulheres, mas talvez não com tantas roupas quanto no seriado da época. Ainda existe? Ainda Tava existe? frio. Aham. Tava frio. Nós passamos na frente hoje, parece que virou Passamos, uma casa de Casa de- eventos. é. Tá, então resumindo, gente, era uma zona. Exato. É, a casa das tias, das primas. Ó, e a essa casa das é- primas. Dei uma lembradinha de um que aconteceu que não faz muito tempo, pra ilustrar o rolê aleatório. A gente foi num barzinho de cerveja, bem comportados. A gente já saiu do barzinho de cerveja indo pra outro barzinho de cerveja, que era tudo um pertinho do outro. Mas no meio do caminho a gente achou uma balada eletrônica. Isso, era cedo ainda, 10 horas da noite, assim, né? E o lugar se chamava Inferno. Só pode dar boa. A gente foi naquele, daí ficamos lá mais um pouquinho, mas aquele techno bem pesadão. Então a gente tava lá numa vibe meio rock, foi pro techno, e aí a gente foi no Dom Pub, que tava tocando um pop rock, e junto tava funcionando ainda a outra balada que é ali do lado, que tava tocando funk. É isso que acontece nos meus rolês, assim. O mais aleatório aqui em Blumenau, vocês que não são de Blumenau, vocês não vão entender, mas eu fui parar no Salto do Norte. Ah, tá. Bailão. É, fandango, Bailão, bailão, é bem isso mesmo. Foi o Ah, é. mais aleatório. E foi um rolê tão aleatório, porque a gente pediu uma dose de Smirnoff e nós viramos rainha. Tipo assim, Bebida que pisca. Traz a bebida que viramos rainha. Falei, nossa, essa daí ela é rica. Waka, eu já fui lá em Curitiba, num sambão, que quando eu pedi 1 litro de vodka, a Cami tava junto, né, Cami? 2011 isso. É, por aí. A gente pediu 1 litro de vodka, um combo. Uhum. Eles nunca venderam um combo na vida Na deles. Na vida deles. E daí, cara, eu pedi, um balde de gelo e tal, não sei o quê. Eu olhei assim,
o cara tava lavando um balde. Caraca! E a garrafa veio com um pouco de pó. Tava lá te esperando. Ninguém comprava a garrafa. Todo mundo tomava Cerveja de cerveja garrafa. de 600 ml, tipo gasosão, assim, essa Sim. cerveja de 600. Cerveja de garrafa. Dado, Cerveja de garrafa. mas Cerveja como de long neck. garrafa. Eu sou de Total. Curitiba. Era uma long neck Litrão. de 600, todo mundo assim. Eu fiquei impressionada. Eu Litrão, sou de litrão. Curitiba e com certeza olharam ali e pensaram: o que esse alemão tá fazendo aqui? Ah, certeza. Não, de brotou. Certeza. E polonês, e alemão tá fazendo aí. Mas agora, o mais divertido dessa parte, assim, de perguntar para Vanessa e para Cami qual foi o último porre delas, foi sábado passado. O meu foi sábado E a passado. gente nem saiu Eu junto. estava com você. Não, eu estava com a Waka. Ah, não, não foi. Não, 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 foi depois? sábado. Eu fui embora. É que vocês É que na sexta eu saí com a Waka. Ah, é, no sábado com a eu não Vanessa. fui. Meu No Deus, sábado a eu não Vanessa. participei. A Waka, eu não participei desse porre, me tira desse rolê. Né? Não, eu lembrei agora de uma foto que eu tenho. 7 horas da manhã, por aí, o sol já tinha nascido em Balneário Camboriú, com 2 amigos e com uma lasanha de bacalhau na mão. Queremos Isso é essa aleatório. foto para edição. Queremos essa foto. Eu acho que eu já postei até no meu Instagram essa Pronto. foto, deve ter. Muito com, bom. com o Valmir Beduski, que era um dos meus melhores amigos, e com o Caju. Temos. Como é que essa lasanha foi pra parar? Como é que ela Então, foi eu pra não lá? sei, gente. É muito eu específica, não porque é de sei. Eu sei que bacalhau, né? Não é qualquer lasanha. É uma Né? lasanha, a gente segurando uma lasanha congelada, acho que era da Sadia, não sei, de bacalhau Meu na mão. Gente, isso é aleatório. É, Mas isso seria um é uma coisa que não dá aleatório. pra perguntar de onde vem, É. sabe? Como Exato. como eu Brotou. falei, não sei. Brotou. Eu só Alguém fui. entrou na conveniência. Mas uma ó. coisa que mudou bastante dos porres, às vezes nem tanto, mas é a gente aprender a beber água, realmente. E Sim. Nossa, com comer. certeza. Nossa, hoje a gente vai sair, então vamos comer direitinho, vamos jantar antes de sair de casa. Maturidade traz isso. Né? E aí pede Marrom. cerveja ou pede litro e já pede água junto. Porque daí tu Mas é que tem uma tu coisa água. assim, quanto mais experiente você vai ficando, mais seu fígado vai ficando sensível também, né? Ah, Então, uma ressaca não é mais acordar no dia seguinte como É um uma McDonald's, dengue né? hemorrágica. Uma dengue. Eu ia ver isso agora, a gente fica com Né? dengue. Ó, é dengue, gente. Então, a gente tava conversando sobre Uma isso mais semana. cedo, né? Sim. E, tipo assim, o quanto Uma vale um semana. porre de 3, 4 horas por isso. 2 dias de ressaca, né? Você tem que fazer Nossa, essa é isso. conta, né? Essa conta, ela é feita Não, sempre. E exatamente, assim, ó, e eu vejo depois, eu mãe, né? Porque eu fiquei tanto tempo sem beber, que assim, E a- uma e a- cerveja com teor sim. alcoólico um pouquinho maior e às uma 6 taça horas de da vinho, E eu tô... às 6 horas da manhã, você esse mamãe. E aí tu não dormiu, Uhum. por mais que tu tomou água, mas assim, tá muito sensível. E aí, depois que te libertam, que daí ela consegue dormir a noite inteira com vô e vó, meu bem, daí mesmo assim, que daí é euforia, né? Aí Sim. assim, aí vai dar Aí ressaca, vai, entendeu? Aí vai ter isso. É Então, o Vale Night. É, É o o que Vale acontece. Night é permitido. Posso mudar de assunto? Pode. Porque vocês já fizeram a Fê deve ter mais ou menos a idade A da Waka, ou mais, não sei, porque é arquitetura e urbanismo, tarô, moda, promoter. promoter de eventos, surubão de Noronha, né? Eu fui. Me ajudem, gente, minha memória já foi ali faz uns minutos. Cenografia. Cenografia, sommelier de cerveja. Sommelier, cerveja, professora, professora. jurada, Ana. E agora, restaurante. Agora tá fazendo curso de sommelier de chá. E é formada em... Esqueci a palavra. Vou copiar, peraí. Queijista. É isso, Também? né? Tá, fiz um curso agora de queijista. Pronto, descobri mais um. Eu chegou perto dos 200 anos agora. Eu estou julgando concursos de queijo agora. Também, minha nova. delícia. Coisa boa. E aí fui fazer um curso, porque eu sou assim, como eu falei pra vocês, eu sou nerd, né? Então eu começo a fazer alguma coisa, eu acho que eu preciso aprofundar naquilo, assim, né? Então eu tô estudando queijo agora também. Mas tem um que você aprofundou já há 16 anos, que é besterologia. Besterologia. Como é que é isso? Pergunta. Besterologia é um curso bem sério que Muito a gente sério. faz na faculdade, um braço da faculdade de medicina, né? E, não, eu tenho um jaleco, gente. Que palhaça! Eu tenho um jaleco, eu sou doutora Paçoca, me respeita. Ela faz parte do Trapa Médicos, né? E a gente sabe esse trabalho. Legal. Pra quem não sabe, né, Fê, o Trapa Médicos é um grupo de voluntários que visita hospitais da cidade para levar um pouquinho de alento. Aquelas pessoas que estão lá acamadas ou precisam ficar um tempo no hospital. E aí vocês vão lá com todo esse conhecimento que vocês têm, com aquele nariz vermelho de palhaço maravilhoso. Como é que é pra você participar disso há 16 anos e ver os rostinhos brilhando cada vez que vocês entram numa sala?
A gente, assim, o pessoal, é muito legal a energia, né? As pessoas agradecem muito, assim, o trabalho. É muito bom que vocês fazem, obrigada e tal. Mas no fim, assim, eu acho que pra gente, ai, não sei nem explicar, é difícil, assim, eu vou dar, foi Sula Miranda ou Roberta Miranda que falou, não tenho palavras, né? Só tenho sentimentos. Ah, não sei. É um meme antigo, desculpa, gente, eu sou de 1820. Quantos anos mais ou menos igual a Waka? Sim, Assim, igual, 97, igual. 120? 97, tá, achei que era 120 achei que eu anos, tinha você nascido em 97. 120 fácil. Mas assim, é muito legal, porque assim, ser voluntário em qualquer coisa é doar um pouco do seu tempo para o outro, né? E quando você doa um pouco do seu tempo para o outro, que tá ali acamado, que tá ali passando por uma situação complicada, você vê que você muda, nem que seja 5 minutos do dia dessa pessoa, porque o nosso objetivo, na verdade, não é fazer palhaçada, né? É fazer com que a pessoa pare de pensar na situação que ela tá por um momento que a gente tá no quarto. Então, é lindo, é emocionante, é gostoso, a receptividade da galera é absurda. É muito legal você poder, de alguma forma, contribuir com a sociedade, né? Especialmente porque a gente recebe tanta coisa, a saúde, né, que a gente tem para poder ir lá, né? Eu acho que, óbvio que tudo vem do esforço também, mas as oportunidades profissionais que a gente tem, de relação com as pessoas. Então, você poder dar um pouco do teu tempo para o outro, eu acho muito legal. Mas assim, gente, também não sou aquela voluntária que fala assim, todo mundo deveria fazer voluntariado, tá? Isso é um momento da tua vida que você, né, percebe que aquilo faz sentido para você. Para mim, há 16 anos faz sentido, né? Eu já fiz vários outros trabalhos voluntários, mas a paçoca, ela mora no meu coração, ela tem um espaço especial. E quando eu ponho meu nariz, quando eu visto a minha roupa, eu não sou mais a Fernanda. Eu sou a doutora Paçoca. Eu mudo meu jeito de andar, eu mudo meu jeito de falar, né? Até porque Ela tem jargão, doutora Paçoca? A doutora Paçoca tem vários. A doutora Paçoca, por exemplo, ela é super ativa, ela é uma palestra que viaja muito, ela conhece muitos lugares, ela gosta de comida, né? Ela quase não bebe álcool, a doutora Paçoca. Nossa. Ela não gosta de álcool. Ela gosta muito de sacanear a dupla dela é a doutora Batatinha, né? Então, ela gosta muito de sacanear a doutora Batatinha, ela se cutuca muito, ela se provoca muito, né? Acho que eu não tenho jargão. Assim, quando você faz esse trabalho voluntário, cada quarto que você entra é uma experiência diferente. Você tem aquela pessoa que ela não quer te ouvir falar, ela quer falar, porque ela tá precisando, né, de uma escuta. E aí você deixa ela falar. Tem aquela pessoa que quer que você conte piadas. Eu sou péssima, eu conto piadas péssimas, assim. Mas a galera ri. Tem aquela pessoa que quer que você fale um pouco da sua história, né? E eles perguntam o nosso nome, eu falo doutora Paçoca. Porque a paçoca é o doce mais gostoso, e eu sou uma pessoa gostosa, então eu sou gostosa, eu sou paçoca. Né? E a doutora Batatinha brinca que ela é muito mais versátil do que eu, porque ela pode ser feita canoa, frita, amassada, ao murro, né? E aí, às vezes, ela não fala ao murro, eu falo ao murro, né? E brinco com ela. Então, assim, cada quarto é diferente, cada quarto é uma conversa diferente, Tem gente que você chega a estar super animada, tem gente que está mais cansada. Às vezes você vai para falar mais com a pessoa que está acompanhando do que com o próprio paciente. Então são assim, eu acho que esse jogo de cintura também faz parte do palhaço e a gente está trabalhando isso em constância, né? O tempo todo você está aprendendo. E assim, lições de vida que às vezes a gente sai do quarto emocionado. É difícil, às vezes a gente tem que segurar o choro, sabe? Porque você vê pessoas que estão em situações, assim, terríveis e que estão com humor lá em cima, que estão, né? Então, assim, eu acho que isso transforma a gente. Toda vez que eu entro no hospital, eu saio diferente do que eu entrei. É uma lição de sair com a gratidão no peito, né? Não por comparar a tua situação com quem tá lá, mas é a situação da vida, né? Da gente não, acho que essas pessoas inspiram a gente, sabe? Exato. Falam assim, cara, olha só, a pessoa tá assim, e eu fico aqui reclamando porque, né, de qualquer bobagem, porque eu não achei lugar para parar meu carro, porque, cara, eu preciso ser um pouco mais assim, né? Você aprende muito. Essa troca é muito legal. E a gente, 99,9% das vezes, nós somos muito bem recebidos. Eu já cheguei a encontrar, por exemplo, pacientes que eu já tinha visitado, e quando eu piso no quarto, doutora Paçoca, né? Já sabem quem a gente é, a equipe do hospital já conhece. Então é muito legal, assim. E a gente saber que a gente consegue mudar um pouco o dia daquele paciente é muito... É difícil explicar, porque é uma coisa assim, como eu falo, eu acho que às vezes faz mais efeito em mim do que faz neles, mas é muito bom eu saber que eu posso e que eu tenho disponibilidade de dedicar esse tempo para trazer um pouco de acalento para essas pessoas. Assim. E mostra que é dedicação, né? Que, não tenho tempo. Não, é um pouquinho... É você ter o teu tempo exclusivo para aquilo, porque você tem a prioridade de estar ali fazendo isso
Pro bem e pro próximo, claro, mas o reflexo é o bem pra você também, né? Eu acho que é uma troca, né? Toda vez que você tem uma relação, assim, de voluntariado, você tem uma troca, né? Você tá dando o seu tempo. E uma coisa que eu falo muitas vezes para as pessoas, né? Você tem que saber que você tá dando o seu tempo pro outro. E aí o outro vai fazer o que ele quiser com aquele tempo. Sim. Né? Então é um momento que você também, né, tira acho que a coisa de o que eu quero fazer, como eu vou agir, não. O que ele quer que eu faça? Como ele quer que eu me comporte, né? E aí a gente pratica muito empatia com isso também. Então, Que é muito aquilo de o que é que ele precisa, né? Não o que eu quero entregar, mas o que ele precisa. O que ele precisa. E eu vou entregar o que ele precisa, porque eu tô aqui para isso, né? Eu me voluntariei para estar aqui. Ai, Fê, tô muito feliz de você ter aceitado o nosso convite de vir aqui. A gente já conversou muitas vezes em paradas na vida, mas hoje, de fato, a gente pôde aprofundar a tua vida, te conhecer. Eu tô muito feliz. Nossa, Também, Nossa, nossa, certeza. Podia ficar horas. Horas. Mais horas do que eu faço. eu adorei. A Waka e a Ju já conheci, vocês a conheceram hoje, foi um prazer. Eu também ficaria horas. Inclusive, a gente pode combinar um bar uma hora dessa. Com certeza. Vamos tomar uns drinks, tomar uma cerveja. Demorou. Foi muito legal, agradeço muito o convite. É muito bom poder bater um papo, assim. A gente, na verdade, fez isso, né? Foi um papo. É isso. Exato. Sem roteiro, sem sem regras, regra. essa é a ideia, a gente. Muito divertido. Parabéns pelo podcast, tá muito legal. Valeu. Sucesso pra você. Obrigada. A gente tem um presente pra você que tá em algum lugar que eu esqueci de colocar aqui. Pois é, lá na mesa. Porque a Calvelage, que é a nossa patrocinadora do nosso Mixologia Podcast, sempre dá esse mimo pro nosso convidado, pra nossa convidada. E a gente faz questão de entregar aqui durante o podcast para que as pessoas que estão lá conheçam também, né? Massa. Muito Olha, bom. que lindo. E a Calvelage é premiada, né? Vários prêmios, várias histórias. Obrigada, gente. Eu quero dizer que a gente trabalha com a Calvelage, inclusive, nas aulas de mixologia. Olha E que eu aí. conheço os meninos na época que eles tinham marmoraria ainda, tá, gente? Porque eu sou antiga. Tenho referências. Sim, tenho referência. Fê, Eu obrigada. também, conheço eles dali também. Conheci os pais e tudo. Eu fiz o casamento dos pais, que eles iam casar de novo. Mas vamos lá. Oi, gente. Outro não, episódio. Eles amiga. comemoraram bodas e aí aproveitaram. E aí o Maurício casou também e tal. E aí eu fiz a festa. Eu fui fazer A gente é antiga, né, amiga? A gente é Amiga, antiga. Não, a é gente antiga. tem experiência. É isso. muito Não, sério. vocês têm coragem, porque às A gente vezes é a gente vive o vintage. mesmo tempo e faz menos coisa. Vintage tá na moda, a gente é vintage. Vintage. É isso. Podemos encerrar? A gente fica A gente vai ficar. Vanessa, me ajuda. Qual é a chamada aí pro pessoal? Vamos lá, então. Ativa o sininho, é porque tem que falar Tem do que se YouTube. inscrever Eu tava primeiro? pensando no Instagram, Ah, né? tá. Se inscreve. No Instagram é seguir, né? No YouTube, se inscreve, ativa o sininho, comenta o que você achou do episódio, deixa sugestão aí para alguns assuntos, algumas pessoas que vocês conhecem. Comenta aí, deixa pra gente, compartilha, manda pros amigos, faça o seu drink, né? E aí vai pro Instagram e segue a gente também. É isso aí. Cami, obrigada. Obrigada, gente. Eu até ia falar, depois que passou, né? Porque a gente ia falar, mas eu ia falar do porre. O que faz pro porre? A Nutri não falou. Meu Deus, eu tenho que Última contar. dica, Mais última importante, dica. a dica mais Não importante. vou A dar dica mais importante porque da assim Nutri. vai dar mais uma. Segue a gente. Acho que a Nutri pode dar essa Call dica to lá no action. Insta. Eu dou essa. boa. Vamos fazer um Reels. Vamos fazer um Reels, então, da dica da Nutri aqui pra pensar nessa questão da hidratação e como dar uma ajudinha no fígado aí pra ele dar uma. Encarar o porre, Fechou, né? demais. Valeu. Obrigada, Waka. Tamo aqui. Gente, obrigada a vocês, meninas. Obrigada, Fê. Obrigada por aceitar o convite. Bom demais, divertidíssimo. Obrigada, Calvelage, por apoiar-nos sempre. E vambora, né? Tô muito feliz. Vamos que tem mais, tem mais. Obrigada a Então, pra você, você que tá aí acompanhando o nosso Mixologia Podcast, como a Vanessa falou, manda sugestão, participa, que a gente adora. Todas as opiniões e a gente respeita todo mundo. Pode falar mesmo, que a gente tá aqui pra receber. Se você fizer tudo isso que a Vanessa falou, vem com a gente. No próximo podcast a gente vai estar aqui com muito mais conversa boa e drinks maravilhosos que a Waka faz pra gente. Até lá.